já sabe, tá vindo o major, quarta-feira é o major. E aí o pessoal já fica esperando, né, quem não me conhece. Pô, tá vindo um polícia aí, mano. É nóis, né? Será que é? E aí eu chego lá, chego já sabendo disso, né? Ó, gurizada, eu sou PM, eu vim pra enquadrar vocês. Aí o que não me conhece fica meio preocupado, aí a conversa desenrola, né? E aí a gente segue adiante. Então a gente enquadra, às vezes, as pessoas, na rua inclusive, enquadra na palavra, né? Mas sempre com muito amor, com muito carinho, pelas almas, né? É verdade. E pra mim é uma honra estar aqui. Vamos lá. A honra é nossa, hein, Dil? A honra é toda nossa. Primeiro policial, né? Primeiro que a gente policial. tem aqui, já começar com o major, bicho. Patente alta, né? Pensa numa thumb massa que vai ser. E veio fardado, né? A hora que falou, pô, se ele tivesse fardado ia ficar massa. Eu falei, manda vir fardado que vai ser massa. Veio a caráter. Major, deve ser um desafio. Depois a gente vai voltar no começo da sua história, mas aproveitar essa pincelada que você deu. Deve ser um baita desafio, né? Conciliar a nossa vida cristã, nossa conduta, né? De paz, né, de tratar bem o próximo, com a questão que às vezes alguns aí transgridem um pouco os limites. A gente, como que é esse limiar, vamos dizer assim, de essa linha tênue. Aproveitar a audiência de vocês para conclamar, para essa câmera que olha, conclamar todos os cristãos que estão nos ouvindo e nos vendo agora para orar pelos policiais militares. Amém. Os crentes. Só ore pelos crentes, que já vai ser uma grande coisa para o mundo. Por quê? Tem lugares que um policial militar vai, o soldado, o cabo, o sargento, o capitão, o major, o coronel, e que o pastor de terno e gravata, com a Bíblia embaixo do braço, não vai. Por motivos que a sociedade nos coloca. Vou dar um exemplo muito clássico. Briga de casal num lar na madrugada. A tal da violência doméstica. O policial militar ele é mandado para lá. Os vizinhos ligam, pessoas chamam, o policial vai para lá. E aí, ele vai num lugar que deveria ter, era importante que estivesse ali um homem e uma mulher de Deus. Para levar uma palavra, um consolo, um ouvido atencioso, amoroso, uma oração, para que aquele lar ficasse ali guardado e cuidado pelas mãos de Deus através daquele obreiro ou daquela obreira. Mas quem está lá é o PM. E às vezes está um PM ali que é crente dentro da igreja, mas fora, quando está fardado, por motivos às vezes que pega todo mundo, ele não consegue se posicionar como um cristão genuíno. Então onde eu vou, nas igrejas que eu vou, eu peço para todo mundo, orem pelos policiais militares crentes, que o policial militar eu os encaro como um missionário, um missionário no campo, e Londrina, região norte, região sul, o Paraná, o Brasil é um campo missionário. E o policial militar ele tem condições de chegar em lugares que o pastor às vezes não chega. Então peço para que orem pelos policiais, porque é desafiador mesmo você ser um crente genuíno dentro da igreja. E eu falei agora há pouco aqui, né? Tem policial que ele dá glória, dá piruleta, aleluia. Dentro da igreja, quando ele sai para ir trabalhar fardado, ele acaba se acovardando, como tem muito crente. Por quê? Porque Satanás ele é expert em acusar as pessoas, e muitos recuam. Muitos não vão, porque tem medo da acusação. E nós temos que, em vez de recuar, ir adiante, enfrentar Satanás. A Bíblia fala, enfrenta que ele vai fugir de vocês, se estiver sujeito a Deus. E precisamos ter crentes, né, tanto PM ou não, com coragem para enfrentar a dificuldade. E eu falo muito que se Deus estivesse preocupado com meus BOs, com o meu passado, com o passado de todo mundo, não deixaria escrito na Bíblia os BOs de Moisés, que foi homicida, fugiu, se acovardou, mas foi usado por Deus para libertar todo o povo do Egito. Davi se prostituiu com Batseba, matou Urias covardemente, mas quem é Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Pedro cortou a orelha do soldado romano. Se eu tivesse lá, teria prendido Pedro em flagrante. Lesão corporal. Né? E além disso, negou Jesus 3 vezes. E está escrito na Bíblia. E quem foi Pedro? O grande Pedro, Pedrão. Não é Paulo? Paulo então nem se fala, né? Isso aí. Talvez nos maiores responsáveis pelo Novo Testamento, né? O perseguidor mor de crente da época, né? Então Deus não está preocupado com o meu e com o seu passado, está preocupado com a nossa vida daqui para frente, enfrentando as dificuldades, os desafios que você falou, para que nós sejamos genuinamente cristãos em todos os lugares. E o policial militar, né, nessa introdução, ele tem um poder por conta da autoridade que ele foi colocada, e esse uniforme que ele é poderoso no céu e na terra, e Satanás sabe disso. Então ele tenta de várias formas tirar a autoridade, diminuir a autoridade, menosprezar a autoridade, atrapalhar a vida do crente que está uniformizado, porque ele sabe do poder de um crente uniformizado, de um crente que é autoridade nesse mundo. Então nós temos que orar pelas autoridades, e aqui no caso o policial militar, para que ele faça a diferença aonde ele está inserido.
Eu vejo que, assim, quando você vê um jovem que quer entrar pra polícia, normalmente ele tá pensando na adrenalina, alguns, né? E, né, de pegar bandido, de dar tiro, de andar armado, mas a missão do policial é servir e proteger. Então, vocês lidam com problemas familiares todo dia, né? Exatamente. Como você falou. Então, é muito mais burocrático, muito mais... tem muito mais a ver com o ser humano do que realmente só com o combate ao crime, né? O policial militar, ele é um servidor público. Qual é uma das maiores demonstrações de amor? É o servir. E maior é o que serve. Sim. Jesus disse isso. Então, o policial militar, antes de qualquer coisa, ele deve espalhar amor. É um negócio meio esquisito, né? Sim. PM espalhar amor, né? Parece que é contraditório. Mas só que na atividade profissional dele, ele está para servir as pessoas. Sendo necessário, em alguns momentos, usar a força. Que vai desde a presença física até a força letal. Sim. Entre presença física e força letal, tem contato físico, tem pancadas, se for o caso, uso de meios não letais, gás lacrimogêneo, por exemplo, até a força letal. Então, tudo isso que eu faço é para servir as pessoas. E servir é uma das maiores demonstrações de amor. Então, é meio estranho. E é uma doideira. E a Bíblia fala que o troço é doido mesmo. Um policial falar de amor. Então o policial, ele está para amar as pessoas. Mas amar de que forma? Servindo. Sim. E servindo de que forma? Em alguns momentos, inclusive, usando a força letal. E eu uso a força para quê? Para salvar vidas e aplicar a lei. Então não há nada de contraditório entre eu ser crente, substância, sim, e ser um policial militar firme e enérgico no combate ao crime, salvando vidas e aplicando a lei. Quando eu entendo isso, eu consigo exercer a minha atividade profissional, né, como manda a lei e os regulamentos, e mesmo assim não deixar de ser crente. Sim. É muito importante que quem está me vendo e ouvindo, os crentes, né, os policiais, entendam isso. Eu sei que é desafiador. Os desafios que existem dentro de um quartel, fora do quartel, na viatura, fora da viatura, combatendo o crime, na periferia, na área central, são enormes. Mas é por isso que o policial militar crente está lá. Para fazer a diferença naquele contexto. E muitas tentações também que o policial vai enfrentar, né? Porque o poder, ele é tentador, né? Em todos os sentidos, facilidades que acaba tendo, que a gente tentações das mais variadas ordens, né? E a gente tem que enfrentar isso todo dia, né? Tentação de... A gente é tentado a se corromper pelo exercício do poder de maneira exagerada em alguns momentos. A gente comentava agora há pouco aqui do poder, o cara entra na polícia muito jovem, ele se sente empoderado, bração pra fora, Ray-Ban, já manda encurtar a gandola pra ficar com o braço mais... O braço não cresce, mas ele encurta a gandola, né? Aperta a manga. Então, isso tá no imaginário do jovem. Né? Poder, eu vou andar, daí todo mundo vai olhar pra mim, as menininhas, enfim... Né, vou ter faz privilégios. Parte, né, do pensamento. Que privilégio, status, cara. Né, o policial vai ter dever. Então, quando eu coordeno o curso de formação de soldado já há anos, né? Eles pensam que vão ter privilégios. Ao contrário, vai ter muito, muito dever para com a sociedade e para com, de repente, se for cristão, crente, para com a palavra, principalmente. Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. E quando eu entro na polícia, após eu passar pela formação, eu recebo uma pistola, uma arma de fogo, com 45 munições. Na verdade, são 50 que eu recebo. Eu coloco 15 no primeiro carregador, mais uma na câmara. E mais 30, 46. E deixo o restante guardado em casa. Então é muita coisa. É responsabilidade. Se você não souber usar isso aí para o bem, olha o estrago que um ser humano mal intencionado pode fazer, né? Exatamente. Tanto o homem quanto a mulher na polícia militar. Caramba. Rapaz. Que moral, hein, Gil? Que moral e responsabilidade, né? Nossa, rapaz. Você é doido. Mas, Major, vamos voltar então agora pro começo. Vamos lá. O senhor como citou, já é um cristão, né, na polícia, mas é nascido, quando a gente fala aqui em berço El Shaddai, berço cristão ou não? Se converteu na caminhada? Eu fui nascido num berço católico, né? Eu fiz todo o protocolo de um católico padrão, né? Sim, crisma, primeira comunhão, crisma, tudo bonitinho, né? Conforme prevê o catolicismo, né? E aí, entrei na polícia com 17 anos. Desde pequeno já tinha essa vontade? Não, comecei a despertar para esse lado quando eu vi na televisão. Na época não tinha internet, né? Não tinha celular. A gente via pela televisão, a inscrição era pelo correio. Nossa. Então eu via aquelas propagandas do exército, né? Marinha, aeronáutica. Venha, você vendo aquilo, o olhinho brilhava. Dava aquele frio na barriga, aí eu fui pesquisando, vendo, buscando, né? Conversando com um e com o outro, descobri o CFO, Curso de Formação de Oficiais, da PM.
Aí eu fui no correio, vi que tinha aberto inscrição, fiz a minha inscrição, eu tinha 17 anos na época. Novo, hein? Fiz o vestibular em 93, e em 94 eu ingressei no CFO. O vestibular é feito pela Federal do Paraná, né? Claro que eu fiz a minha parte, estudei muito. Porque é difícil. Deus abençoou, Deus impulsionou, Deus deu saúde, Deus me deu condição de estudar. Não tinha cursinho na minha cidade, eu sou natural de Marumbi. É uma cidade desse tamanho, na época 3 mil habitantes, um pouquinho mais, um pouquinho menos, Paraná né? mesmo? É Paraná, pós para Jandai do Sul, Apucarana. Mas quando enche a igreja aí, dá essa cidade inteira. Maior que a população de lá. E aí eu estudando em casa, né, fiz educação geral em Jandai do Sul, que hoje é o ensino médio, né? E aí eu fui lá fazer o vestibular, assim, claro, com a vontade de passar, mas sabendo das dificuldades que seriam para mim chegar lá, fazer a prova e conseguir a aprovação. Vestibular da Federal, algo inimaginável, muito difícil. Mas fiz a minha parte e Deus abençoou. Que massa. E passei, eram 13 vagas na época. Rapaz... Consegui entrar, entrei em 94 com 17 anos, e aí eu fiz 18 em setembro, né, de 94, então eu fui policial de menor. Nossa. Hoje para entrar tem que ter 18 completos, na época não precisava. Então eu fui PM de menor, eu ia às vezes pegar documento, comprar alguma coisa, não, mas você é de menor, não, eu sou PM, não, você é de menor, mas eu sou polícia. Tem 46 balas aqui, meu irmão. Mas era de menor. Então vivi isso na minha vida, e aí em 96 eu me formei e vim trabalhar em Cornélio Procópio. Ali eu trabalhei durante 10 anos, em 2003 eu me batizei, né, me converti e me batizei na Igreja Presbiteriana do Brasil de Cornélio Procópio. Fui ovelha do pastor Osni Totti, lá em Cornélio Procópio, né? E em 2008 eu vim trabalhar em Rolândia, ali no 15º Batalhão. Fui para IPI, fui ser ovelha do pastor Adilson. E hoje eu estou trabalhando aqui em Londrina, e hoje eu sou ovelha do pastor Diogo da Bola de Neve. Então eu deixo muito claro isso, faço questão de frisar, não o nome do pastor Osni, do Adilson e do Diogo. É que a gente tem que ser ovelha e tem que ser cuidada por um pastor. Sempre. E honrar a autoridade que está sobre nós. Então isso é muito importante. Porque o major, antes de ser major, antes de ser pai, esposo, eu sou um filho do Deus Altíssimo e tenho um pastor que cuida de mim aqui na terra. Amém. Então eu preciso ter isso muito claro para mim, e tenho falado isso para os meninos e meninas, para os jovens, para os mais velhos, né? Para todo mundo, para nunca esquecer que nós somos ovelhas de um pastor aqui na terra e ovelha do pastor que tá sobre nós, que é Jesus Cristo. Amém, show de bola. E pegando esse gancho, pastor Diogo, ó, sua ovelha tá aqui, queremos você aqui também, verdade, né? Até falei pro Major aqui em off, falei, ó, vamos trazer o pastor Diogo pra cá também. É uma honra, hein? E Major, como que foi esse crescimento dentro da polícia? Pra gente, o João talvez conheça mais, né? Agora que eu tô... todo mundo quer ser polícia lá na família. Mas assim, eu sou muito leigo em relação à patente, né? Como que foi o crescimento dentro da polícia pra atingir aí a patente de major? Durante os 3 anos, a gente é cadete. Cadete do primeiro ano, no primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. Quando a gente ingressa no CFO, como cadete do primeiro ano, você já ingressa no meio da escala hierárquica. Tem o soldado, cabo, o terceiro sargento, o segundo sargento, o primeiro sargento, o subtenente. Aí tem o cadete do primeiro ano, cadete do segundo ano, cadete do terceiro ano. Aí quando a gente se forma, nós somos declarados aspirante oficial. Que é, depois de formado, eu venho para a unidade, venho para uma cidade trabalhar como aspirante. Depois de um ano, o aspirante ele é declarado segundo tenente. Aí a gente fica aí, varia, né? 3, 4, 5, às vezes 2 somente. Eu sou promovido a primeiro tenente. Depois, mais um período, capitão. Depois de capitão, major, depois de major, tenente-coronel, e o último posto é coronel. Então essas são as graduações, vai até aspirante, e de segundo tenente até coronel são os postos. Entendi. Então essa é a nossa hierarquia na PM. Certo. Só que parece fácil, não, saiu aspirante, agora é major, né? Não é assim, do dia pra noite. Depois que passa, parece que foi ontem. Mas teve uma caminhada. Eu saí do CFO como aspirante. Em 98, eu ingressei no curso de Direito, aqui da Unopar de Londrina. Eu sou formado da primeira turma de Direito da Unopar, né, a turma pioneira. Que legal. Caramba. Então, fiz curso de Direito, fiz pós-graduações na área do Direito, na UEL, outras graduações, outras pós-graduações, né? Pela graça do papai,
Fiz um mestrado na UEM, na área de ciências sociais. Eu vi no seu Instagram. Políticas públicas, né? Então a gente estudou, a gente vem caminhando e vem trabalhando. Pela graça do papai, a gente conseguiu escrever um livro, mais um, mais outro, e tem outras coisas projetadas para isso. É a vida, eu considero que a minha vida está apenas começando. E o tio Marcos tem 46 anos, né? Olha só. Faço agora em setembro, 46, né? 46. Eu falo pros mais novos que o tio tem 46, né? Mas tem muito menino de 20 que a gente vê dentro e fora da igreja. Tá cozido. Acomodado totalmente. Parece que ele tá dormindo. Vamos, rapaz, levanta, reage. Se consegue entrar no serviço público aí que não quer estudar mais. Aí só vai. Então a gente tem que, eu vejo... Porque a idade não é limite pra ninguém. Quem disse que idade é limite? O mais novo eu sou muito novo. O mais velho eu sou muito velho. Quem disse? Quantos jovens arrebentaram no mundo hoje, né? E quantas pessoas idosas, experientes, arrebentaram no mundo e na Bíblia? Caleb, por exemplo, Abraão, o próprio Moisés. Então pessoas já com idade bem avançada e que arrebentaram. Se deixaram ser usadas. E não tiveram preguiça. Né? Crente preguiçoso, obviamente, aqui não tem crente preguiçoso. Não, aqui é. Porque preguiça é fumaça. Aprendeu com a formiga aqui. Preguiça. Aprendeu com a formiga, com tanto açúcar. Diabetes tá batendo na porta, né, Diogo? Então, assim, de lá até aqui, teve estudo, caminhada, muito trabalho, muita noite sem dormir. Né, especialmente no primeiro momento da caminhada, como tenente, né? Muitos plantões. Então, tudo isso vai sendo somado junto com a experiência, junto com a busca pelo conhecimento, junto com o crescimento na graça também e no conhecimento da palavra. Isso é muito importante, isso é combustível, assim, poderosíssimo, né? Para nos manter de pé, vibrando pela causa, vibrando por servir, vibrando por enfrentar as pessoas no bom sentido. Sim. Porque policial militar, servidor público, né? Ele tem que gostar de gente. Se ele não gostar de gente, ele vai ser um PM frustrado a carreira inteira. Ele vai ser um servidor público frustrado a carreira inteira. Então ele precisa gostar de pessoas. E o cristão genuíno, ele tem que aprender, se ele não gosta de gente, a gostar de pessoas. Porque a Bíblia manda eu amar o meu inimigo, orar pelo meu inimigo. Não importa se o meu inimigo é corintiano, palmeirense, são paulino, não importa o time que ele torce. Eu preciso orar pela vida dele. Ele não vai ter que caminhar comigo, mas eu tenho que orar e amar esse indivíduo. Os corintianos é um pouco mais difícil, mas a gente aprende, difícil, né? Também que o Major é o quê? Torce pra time? Sou santista. Então tá tranquilo. Santista todo mundo gosta do Santista. Todo mundo gosta do Santista, né? O corintiano é só Jesus mesmo pra fazer. Pra tratar no coração. Quem tem de corintiano aqui na igreja, hein? Nossa. Vigia, vaso. Tá no gibi. E tem algum no pente, Gil? Fala aí. Não, tem, vou te cortar. Não, Major, eu queria saber o seguinte, porque a gente teve alguns profissionais, a gente até tem uma série aqui que a gente trouxe alguns profissionais, já veio psicólogo, profissional de educação física, né? Um atleta, né? Um atleta, e a policial é o primeiro, como a gente falou no começo. Sim. Como que é assim, o trato com a sua fé na profissão? A gente sabe que tem algumas profissões, até o Vitor Fontana, que é um teólogo que veio aqui, que ele é jornalista também. E ele contou que no meio jornalístico, realmente tem uma certa retaliação com quem se proclama, se manifesta como evangélico, como cristão. Na polícia tem isso ou tem um certo respeito? Né? A gente vê que parece que tem um respeito, né? Parece pelo contrário, na verdade. É um pessoal mais conservador e tal, né? Existe o respeito, mas a discriminação, ela existe. Também. Porque, por exemplo, lá na sede do batalhão que eu estou como comandante hoje, que é o 30º Batalhão, lá nós fazemos devocional toda terça-feira. E eu não escalo ninguém para participar. Tem devocional das 8h30 às 9h, né? A gente chama às vezes uma pessoa para trazer a palavra, ou ali é nós mesmos. Tem uma menina que coordena, uma soldado, que é cristã, a Josiane. E aí eu convido o pessoal que está ali no expediente. Não existe nada imposto. Porque já existe uma desconfiança, já existe uma certa reserva, né? Agora o comandante é crente, eu vou ter que participar do culto, vou ter escala para ir no culto. Então existe a discriminação, existe o preconceito, também existe. É que quem está de fora tem uma percepção, mas a gente vive isso lá dentro, né? Então a gente toma cuidado, mas não existe forma melhor de você
pregar o evangelho, senão pela sua atitude. Pela conduta. Pelo seu comportamento, pelas decisões que você toma no dia a dia. E a gente não acerta todas, mas a gente está preocupado sempre em decidir conforme... de uma forma que agrade o Papai do Céu, de uma forma que agrade ao Senhor. Então isso vai sendo notado ao longo dos dias, as decisões, da forma como você conversa com o teu subordinado, com os seus pares superiores. Então tudo isso é percebido, porque, sabe que é crente, mas é crente lá dentro, mas daqui dentro como que... contraditório, né? Sim, se não agir... Então é um desafio também, né? É uma, não digo preocupação, né? Mas é algo que está sobre nós, né? De tomar esse cuidado, essa cautela, esse zelo pelo evangelho, né? Sim. Mas existe a dificuldade, sim. Mas aonde existe mais dificuldade, aí que você consegue... Aí que Deus consegue agir de uma forma mais poderosa, né? Porque na nossa fraqueza... que o poder do papai se aperfeiçoa. E aí, nessa dificuldade, talvez nos ambientes mais difíceis, quando ele se manifesta através de você, é que o milagre é mais perceptível muitas vezes. Né? Porque o quartel, as ocorrências policiais militares, são ambientes muito hostis. Quando eu vou para uma ocorrência, existe muita confusão, medo, né? E o medo pode gerar várias reações, o ataque ou a fuga. Existe, o ódio se desperta na vida das pessoas. Vocês devem conhecer, eu também, crente, que às vezes ele começa a falar de bandido, de marginal, ele quer matar, tem que pegar, tem mesmo. A hora que ele percebe, ele já falou coisas que não devia ter falado. Eu falo, meu irmão, vem cá, vamos orar. Brincando, né? Então, esse é um ambiente que cerca a nossa atividade. Sim. Então, nesse ambiente, como é que você vai se comportar, porque a hostilidade ela fica bem elevada, para que você faça a diferença ali. Não é que você vai ter que chegar numa ocorrência sorrindo, dando flor para ninguém, não é isso que eu tô falando. Mas mesmo com a cara fechada, que o ambiente precisa, pede, você pode ainda assim ser uma pessoa diferente das demais. E o crente ele tem que ser distinto. Nesses ambientes hostis. Entrou um crente numa repartição pública, tá vindo o crente. Pelo jeito de andar, ele não fica olhando para todo mundo de maneira que desagrade o coração de Deus. Ele tem respeito, ele é educado, é cordial, ele é firme. Isso é o que se espera. Claro que a gente derrapa. É claro que você escorrega aqui ou ali. Até porque trabalha muito no limite, né? Sempre ali, mas sempre você tá atento a isso aí, a como se comportar, como ouvir, como falar. A gente lida com muitos homens e com muitas mulheres no nosso trabalho. E como é que é o teu comportamento? Porque qual que é a fama do PM? Safado. Biscateiro, sem vergonha, truculento. Ainda mais depois do Tropa de Elite. E Tropa de Elite é um exemplo, né? De como que Satanás deturpa a imagem da autoridade do policial militar. Exatamente. Mas não é a realidade? Não. De certa forma é a realidade. Mas agora eu não posso colocar aquilo como regra e enaltecer aquilo. Porque de maneira direta e indireta, muitos policiais militares acharam que o Capitão Nascimento é a referência. E pessoas também acharam que o Capitão Nascimento é a referência. Não que ele não tenha qualidades. Não é que não tenha. Mas nós precisamos entender bem o contexto, o que está por trás, né? Porque o Gabiroto, ele é sorrateiro, né? Ele é astuto, né? Ele não fica se mostrando muito. Você tem alguma lembrança, assim, de alguma ocorrência que você teve que usar a força bruta, mas que o fato de você confiar em Deus, soube que, assim, fez a total diferença naquele momento? Você tem alguma Talvez não excedeu algum limite, né? Depois que houve a minha conversão, várias vezes eu já tive que chegar firme, que abordar firme, que usar a força em alguns momentos, né? Mas sempre lembrando que o alvo, né? O alvo da minha força, o alvo da minha atitude é um ser humano que estava incorrendo em erro, mas que eu tenho um limite legal em relação à minha atitude. Então, o Espírito Santo, ele te incomoda o tempo todo. Alguns freiam quando são incomodados, outros ignoram. E aí, a semeadura, ela é opcional. A colheita é obrigatória. Então a gente fala muito com todos, né? E todas a esse respeito. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe que não pode e o que pode. Então você pode fazer o que você quiser. Só que você vai ter que dar conta de tudo que você faz e de tudo que você fala. Então isso a gente deixa muito claro para todos os policiais militares. Porque por trás de um policial militar tem uma família. Tem uma esposa ou um esposo e os filhos. E às vezes o pai e a mãe que vê no filho
aquele, sabe, a referência, o exemplo da família, né? Sim. O orgulho. E então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque pode custar caro uma atitude emocionada no momento, né? Que às vezes dá vontade de macetar o indivíduo. Mas você não pode. Porque tem algumas perseguições, você sabe exatamente o que o cara fez, né? E às vezes ele fez algo muito, por exemplo, muito cruel, né? Você corre atrás de um cara que praticou um crime de estupro. Você corre atrás dele, pega, aí você chega, ele tá algemado com a mão pra trás. Nossa. Qual que é a tua vontade como ser humano? Arrebentar o cara. É macetar o indivíduo. É a vontade da carne. Sim. Mas nós temos que mortificar a carne e vivificar o espírito. É uma luta constante. Sim. E eu preciso, naquele momento, usar aquilo que a lei manda. O policial militar, ele não é formado para tirar vidas. Ele é formado para salvar vidas e aplicar a lei. Vai ocorrer momentos que, usando a força, ele terá que fazer um disparo e o disparo vai tirar a vida do indivíduo. Mas nesse caso específico... A intenção sempre é proteção, acalmar os né? Exatamente. Nesse caso, o cara tá algemado com a mão para trás, acabou. Sim. Eu vou ter vontade de fazer algo diferente, mas eu vou ter que controlar a vontade da carne e eu vou ter que fazer aquilo que o papai vai ficar contente com a minha atitude. Isso não é fácil. Nossa, é viver num ambiente de hostil, tentação, né? O tempo inteiro. É desafiador, é um ambiente muito hostil. E é nesse momento que o crente pode fazer a diferença, né? Aí o que acontece? Ele vai enfrentar talvez a retaliação do público interno. Se você perguntou, tem? Claro que tem. Sim, entendi. E muitos policiais militares cristãos, crentes, genuínos, dentro da igreja, enfrentam essa dificuldade. Estou dando um exemplo, né? No dia a dia operacional do policial militar. Sim, e às vezes eles confundem, né? Tipo, um pouco da compaixão com ser frouxo, né? Ou não ter coragem. Às vezes pode sofrer uma retaliação, sendo que é o contrário, né? Foi bem... O homem mais corajoso do mundo foi o que se entregou. Exatamente. Eu vou dar um exemplo agora, né? O cara é crente, então ele vai ser frouxo, ele vai ser muito bonzinho. Não, meu irmão. O cara... Eu abordo um carro na rua. Aborda um carro, desce um crente. Pneu careca, sem carteira. Chegou, major, paz do Senhor. A paz, meu irmão, dá um abraço. Meu irmão, pneu careca, sem carteira. Major, me perdoa, tá perdoado, meu irmão. Tá o documento aqui. Tá perdoado. Mas, major, não, você tá perdoado, eu vou fazendo a multa. Mas, major, Diante de Deus, meu irmão, tá perdoado. Que bênção, o culto foi uma bênção domingo, foi. E vai escrevendo, vai multando, o guincho vai guinchando, e você multa o cara, prende o carro dele, dando risada, perdoando. Vai chorar, chora junto. Exatamente. Pode chorar com os que choram, né? Chora junto, quer um abraço? Dá um abraço. Então, não existe frouxura porque você é crente. Sim, exatamente. Ao contrário. Se você analisar bem, o crente, rapaz, não passa na frente de um crente policial militar, porque se ele for um crente genuíno, ele vai amar na ocorrência, ele vai servir, ele vai ser educado, cordial, mas ele vai ser rigoroso. Se ele tem 10 possibilidades de colocar 10 artigos, ele tem uma margem, né? O crente coloca os 10. Aquele que não é crente, talvez, pode colocar 5. Mas o crente, substância mesmo, ele vai usar a lei com rigor. Sim. E vai perdoar, vai abraçar, vai dar risada. Vocês estão entendendo? Sim. É nesse sentido. Entendi. Eu tenho um amigo que esses dias ficou com o carro preso, sabia? No pátio. Mas não fui eu, não. Não foi não. De vez em quando, a gente acaba tendo conhecimento, conhece muita gente na cidade, muito crente. Aí tem blitz aqui, blitz acolá. E o crente cai na blitz, né? E liga, major, tô aqui. Rapaz, eu não vi que tava com o documento atrasado. O que dá pra fazer? Meu querido, né? Não vou entrar em nada, né? Meu querido, rapaz, infelizmente é difícil. Como é que eu vou tirar a autoridade do policial que tá aí? Não dá, né? Sim. Infelizmente, mas o carro vai ser levado pro pátio, o senhor vai lá amanhã, paga a taxa e tira o carro, beleza, irmão? Aí o cara fica meio sem reação, né? Tá bom então, major. Paz, senhor. Paz, irmão. Então, vai com Deus. Eu não liguei pro Rocha. E o carro não era meu também. Meu carro tá tudo bonitinho. O meu tá tudo bonitinho. Mas uma dessas, né, major? Às vezes, se acontece, né, de um policial se corromper sendo cristão, às vezes o cara perde a moral perante até aquele cara que usou da autoridade dele, né? Tipo, o cara fala, quando eu precisei do cara, ele realmente infringiu ali, não deve ser sério. Duas conversas. E aí já queima tudo, né? Tudo que talvez tenha feito de bom. Assim, às vezes, por exemplo, eu vou numa igreja, vou em outra,
Aí você vai lá conversar, tomar café, participar do culto, às vezes você vai pregar, e aí a pessoa cria amizade com você. Sim. No meu contato tá com muita gente. É natural, né? E daí a pessoa te pede algo que ela sabe que é errado. Ela pediu meio para testar, não sei se é para testar ou naquele momento de estresse ali. Desespero. E aí você, com o coração partido. Mas infelizmente não vai dar, meu irmão. Sim. Né? Então isso... Mas assim, poucas pessoas Raras, fazem contato conosco, né? Porque já sabe da caminhada, sabe da nossa forma de agir, né? Então quando dá, a gente usa a lei para poder fazer um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Mas fora da lei, não tem como. Não dá. Sim. E a gente fala para todo mundo e todo mundo sabe, né? Sim. Nesse aspecto aí. É porque também às vezes você começa, você fez alguma coisa aqui, daqui a pouco você vira referência do errado, e daí todo mundo começa a te ligar. O que é o problema que tem? Vamos ligar com mais daquilo, né? Vira refém mas o pecado o que acontece é isso, você virar refém dele, né? A partir do momento que você abriu a brecha, você começa a virar refém daquilo. O pecado tá pra esquerda, vai pra direita, meu cara. Não brinca com o pecado. Não negocia, né? Não tem jeito. Ele vai te fazer refém. E Major, e como que é essa relação agora com, vamos dizer, não sei qual que é a palavra que vocês com os meliantes, por exemplo, que sabem que você é crente e eles apelam pra esse lado na hora que você precisa chegar ali mais firme ou nunca aconteceu? Nunca aconteceu de uma situação real do indivíduo usar desse álibi, né? Ô, Major, eu sei que o senhor é crente. Alivia pra nós. Vou chamar de pastor, como às vezes acaba acontecendo, né? Não existe nenhuma possibilidade de ter alívio nesse sentido, né? Mas alguém já tentou? Não. Às vezes o pessoal me reconhece. Sim. Né? Me reconhece e tal. Eu uso muito exemplo que às vezes o cara tá dentro do camburão, algemado, com a mão pra trás, sentado. E a porta do camburão tá aberta. Aí eu falo, você crente com o camburão aberto, com a mão pra cima. O que é que você vai falar pra esse cara ali naquela hora? Porque muitos que estão no camburão, imagina um porta-mala aberto, muitos estão ali dentro, são desviados. Tocavam na igreja, cantavam, louvavam, adoravam a Deus e estão ali agora. É nessa hora que um policial militar não precisa ali abrir a Bíblia e orar, é só perguntar, você conhece Jesus? Você frequenta alguma igreja? Aí ele vai falar, você tá vendo? Então, tá na hora de você voltar. Melhor, passou da hora, mas agora você vai ter chance ainda. Não é porque você está sendo preso que tudo acabou. Nunca existe ponto final para Deus. Então é nesses momentos que a gente tem que ter coragem para dar uma palavra que se quer para aquele indivíduo ali. Fácil não é. Mas quem disse que ia ser fácil? A gente vai ter aflição no mundo sempre, mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo, vamos pra cima. Eu falo que é na voadora gospel, né? Os dois pés no meio da caixa do peito. Pablo que fala da voadora. A voadora tem nada a ver com agressão física ou agressão verbal. É atitude, né? É atitude pra amar, pra ouvir, pra ter um olhar carinhoso, um toque no ombro, né? É verdade. Precisa de esforço. Até tá rolando, eu não sei se é verídico, não sei se o senhor viu, Major. Não sei se você viu também, Gil. No Twitter tava rolando hoje um vídeo de uma igreja, eu acredito que seja no Rio de Janeiro, não sei se vocês viram, que um grupo assim, dizem que é um grupo de traficantes, invadem um culto com armado tudo e pede o pastor orar por eles, porque eles iam ter que, eu não sei quem estava invadindo, não sei se era a polícia ou se era outro combate com outra facção, mas pro pastor colocar a mão na cabeça para orar por eles ali naquele momento. Só que tem um cara atrás rindo, filmando, aí tipo, não sabe se é um teatro, mas postaram como algo verídico, né? E já aconteceu isso, Major, numa alguma ocorrência, realmente algum que foi preso, assim, se identificar, se arrepender ali? Nunca aconteceu. Praticamente nunca aconteceu. O que acontece é você estar, às vezes, andando na periferia, andando na favela, região norte, Nossa Senhora Aparecidinha, que é no São Jorge, é uma favela enorme, que poucos londrinenses conhecem. Eu nunca tinha ouvido falar. E eu sempre que eu posso, eu levo as pessoas para lá, levo pastores para lá, levo autoridades desse mundo para lá, políticos, para conhecer a favela Nossa Senhora Aparecidinha. É uma favela de mais ou menos 1.000 famílias. Nossa, é a maior vertical do sul do país. Ali a favela Nossa Senhora Aparecidinha é horizontal, né? A maior horizontal desse ano. E ali... Aonde que ela fica? Ela fica no São Jorge. Mas aonde? Ele é na... No final da Saioquinde. Então já tem o Vistabela de um lado, o São Jorge do outro. Eu já fui lá, minha mãe foi pregar numa igreja. Gravei um vídeo uma vez para falar do policiamento de proximidade, que é o nosso conceito de trabalho, lá dentro. Aí os policiais viram e falaram, Major, o senhor estava na África? Não, estava em Londrina, cara. Nossa. Estava no sul do Brasil. Rapaz. Então tem a Nossa Aparecidinha, tem o Morro dos Macacos,
Tem uma pastora que a gente tem um contato muito próximo com ela, a gente está sempre lá, que daí é uma favela menor, tem a região do Primavera, que é outra região da periferia da Zona Norte, e tem o Flores do Campo. É uma região que era muito hostil, até nós chegarmos lá. E de lá para cá a hostilidade caiu de uma maneira, ela caiu num patamar insignificante como é em qualquer bairro. Não que quando eu vá lá eu vou de maneira desavisada, a gente vai com atitude expectante e preocupado. Mas a hostilidade que tinha quando nós chegamos hoje não existe mais, né? E hoje a gente vai lá, crianças vêm até nós, os adultos, né? Então eu falo muito para os policiais, né? E para as pessoas, quando eu tenho contato com uma criança que chega até mim, eu não posso jamais desperdiçar essa chance. É gol aberto e bola quicando. Para, ajoelha, tira foto, brinca, põe na viatura, toca a sirene. Se quiser tirar foto, tira foto com todo mundo. Ela vai mandar para a família, para a mãe, para a sogra. E vai gerar uma afinidade. Vai ver aquilo. E aí, como que eu não consigo dimensionar o impacto disso nas gerações daquela criança. É verdade. Transforma a visão dela. Então, naquele momento, você trabalha em várias áreas da vida daquela criança, dos adultos, né? Então você consegue, com uma atitude, com um sorriso, pegar uma criança no colo, tirar foto, transformar a vida dela. Então isso tem acontecido. Isso é pela minha força, isso é pela minha inteligência, isso é pela graça. Então nós temos colhido muitos testemunhos ali, de pessoas da periferia, de igrejas que não iam, agora estão indo lá, porque nós abrimos o caminho pela graça do papai, pela força que vem do alto. Igrejas estão indo lá agora evangelizar, levar a palavra, a Assembleia de Deus Semiramis, Maria Cecília, a Igreja Apostólica Yeshua da Zona Norte, entre outras, Bola de Neve. Então isso é que eu tenho constatado, entre aquelas que eu não conheço. Então estão indo lá. Estão indo lá, trabalhando com crianças, com os adultos, empresários que vão lá porque a PM começou a trabalhar. Que legal. Talvez o ente do Estado que mais está naquela região é a PM. É contraditório no primeiro momento, mas alguém tem que ir lá. Né? Então, é uma doideira, é um troço doido. Né? Mas Deus ia usar as doideiras para confundir aquele povo que acha que é alguma coisa. Sim, é verdade. Então, eu falo muito, não, você tem um chamado para a África? Ô, meu irmão, glória a Deus. Vamos fazer um estágio. Aqui na periferia da região norte. Tem gente precisando. Vamos fazer um estágio para se preparar. Depois você vai para a África. É verdade. Então a nossa África está aqui. É aquela foto do Rio de Janeiro, né? Que tem um prédio bonitão e encostado já na periferia. Então, a gente é muito perto, de uma rua para outra, tudo muda, né? A nossa África tá aqui. Eu tô falando só da região norte. Não tô falando da Zona Sul, nem da Zona Oeste, Extremo Oeste, Londrina, nem da Zona Sul. A região norte porque é a área do meu batalhão, porque eu estou como comandante hoje. Hoje eu falo porque eu estou ali. Eu falo que todo mundo tem que ir lá para sentir o cheiro e a temperatura do local. Ouvir o barulho. Ouvir as crianças, os adultos, ver que o esgoto está a céu aberto no chão, você olhar para o barraco, que você consegue rapidamente presumir. Aí não tem banheiro. E aí você lembra do teu. O meu é pequeno, meu banheiro é pequeno, meu chuveiro é ruim. Vai lá, que você vai ver o que é ruim, o que é pequeno e o que é escassez. Então lá, falta questões materiais? Faltam. Mas mais que isso, falta um apoio emocional e espiritual. O que falta lá é as pessoas verem, através de quem vai lá, o amor de Deus no olhar, no toque, no entregar de uma bala, de um bombom, pegar uma criança no colo. As crianças todas, a maioria delas, anda com o pé no chão e todas sujas. Os adultos, especialmente as mulheres, a referência de vocês de mulheres é as meninas da igreja. Sempre bem vestidas, cheirosas, maquiadas. Lá não é o que você vê. Mas por quê? A alma está destruída. As perspectivas de vida são as piores. E o que está faltando? Faltando muita coisa, não só comida. Mas faltando o quê? Carinho, amor, atenção, impulso, incentivo, esperança. Ainda há esperança. E a esperança é Jesus. Com certeza. A gente não pode jamais achar que está acabado, perdeu a esperança, que está destruído. Não. Tá tudo destruído naquele lugar? É lá. É lá que eu vou para reconstruir. Porque se eu olhar tudo destruído e achar que não dá, como é que a coisa vai acontecer? Como é que Deus vai se aperfeiçoar através da minha vida, que é fraca, pecaminosa, naquele lugar? Então a gente precisa sim fazer, porque quando não tem nada sendo feito, alguma coisa que você faz, o nada já ficou para trás. Vai fazer diferença. Alguma coisa. As pessoas às vezes perguntam, até pensam, o Major quer mudar o mundo? Rapaz, querer eu quero. Vou mudar o mundo? Não sei, mas estou fazendo
um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O meu foco é mudar o mundo. Né? Mas vai mudar? Cara, eu não sei, mas eu tô fazendo. Sim. Talvez você vai mudar o mundo de alguém. Eu tô fazendo. É uma dificuldade, mas é necessário tentar enxergar, né? As pessoas como Cristo enxergou a gente, né? Porque se alguém tá ali infringindo a lei dos homens, todos nós, a palavra diz, infringimos a lei de Deus. Todos pecamos e destituídos estamos. Então, quando tem um cara amarrado no chão, a gente já esteve amarrado no pecado e Cristo, ao invés de bater em nós, ele nos resgatou. Então, ter a cosmovisão cristã, ela transforma a sua maneira de agir, de ver o mundo, porque você sabe que você foi resgatado, né? Que você também é um criminoso diante de Deus. Né? Então, isso muda a perspectiva. Tem pessoas que olham para aquelas pessoas que estão lá, mas lá não merece polícia, lá não merece atenção, porque lá só tem vagabundo. E a gente merece? Esse é o termo que usam, né? Lá só tem bandido, né? Mas a Bíblia fala que nós somos o quê? Trapo de imundícia. Então, a gente acha que é alguma coisa, aí que a gente não é nada, né? Exatamente. Então, lá tem pessoas, tem criança, tem adulto, tem idosos, né? Que precisam da atenção nossa, do carinho, desse olhar cristão, né? Então, fácil não é. Mas é necessário que façamos alguma coisa para que aquilo que não aconteceu lá ainda aconteça. E assim, o poder da igreja é algo assim tremendo e maravilhoso em todos os lugares, mas de modo especial ali, onde existe a miséria, a escassez, o abandono, né? Que pode ser a esperança que eles buscam, né? Pode não, né? É a esperança que eles buscam, né? E Major, você citou em relação às crianças, a gente vê muito falar, né? Até não só em meio de necessidade extrema, mas a gente, assim, as mães às vezes falavam, não faz bagunça, não chamar a polícia. Isso é uma coisa que todo mundo já fala que não deve fazer nunca, porque gera uma aversão. E você vê que isso está sendo mudado, tanto no nosso meio aqui com privilégios, quanto no meio mais carente. Lá talvez seja até pior, né? Porque muitos lugares que o tráfico domina, eles demonizam a polícia, né? E você vê que isso está sendo transformado, estão te olhando... Transformou de uma forma, assim, que nos surpreendeu. Porque a nossa presença lá é constante. Hoje a viatura chega, quando nós chegamos lá, a criançada, em vez de correr, elas vêm ao nosso encontro. Porque a polícia hoje lá é sinônimo de bala, de bombom, de bexiga, de entrar na viatura e poder brincar com a viatura, tocar sirene. Então isso nós estamos vivendo lá. Não é? E a gente tem divulgado muito pelas redes sociais, isso que você falou. A polícia está para proteger, para ajudar, para guardar famílias, crianças, adultos, idosos. E eu alerto, se eu estiver em algum lugar e a mamãe olhar para mim e falar, se você não obedecer, o policial vai te pegar. Eu vou de maneira muito tranquila, abaixar, olhar para a criança, a mamãe tá mentindo. O policial não vai te prender. O policial tá aqui para te ajudar, para cuidar de você. O policial não tá aqui para judiar de ninguém. A mamãe é uma mentirosa. Ou o papai, né? Então a gente tem falado isso muito, tem divulgado muito isso, tem demonstrado isso, né? A gente usa muito a rede social lá para divulgar estrategicamente as ações que fazemos. Para que talvez gere impacto no coração de alguém que tá na cidade e querendo uma oportunidade para fazer o bem. Entendi, ajudar aí alguém. Aí a pessoa vê no celular dela algo acontecendo, como que eu posso ajudar? Se fizer contato conosco, não tem como dar errado. A gente vai juntar nós com a pessoa, como já aconteceram várias vezes, empresários, universidades, pessoas isoladamente, igrejas. Queremos ir lá, pode contar com vocês? É claro que pode. Quando a pessoa não tem como ir, eu mando buscar. Coloca o nosso ônibus, a van. A gente tem levado crianças de maneira ordinária para o shopping. Crianças do Bolso Macaco, do Primavera. Que nunca foram também. Para vocês aqui, ir no shopping, comer McDonald's, Burger King. Comum, pode falar o nome aqui, né? Pode. É normal. Patrocina os nossos filhos, né? É normal. Mas para aquelas crianças, elas nunca tiveram oportunidade. Aí quem que foi buscar lá na periferia? A polícia. Com a viatura, com o ônibus caracterizado, policiais dirigindo. As tias que estavam ajudando eram policiais fardadas. Levou no shopping, sentaram em frente ao McDonald's, comeram o lanche que só viam na televisão ou viam em propagandas. Eles estavam lá. Na cabeça deles, rapaz, você vai marcar pra foi a PM. E aí quem estava indo lá tinha PM crente e PM não crente. Então, mas o amor que era demonstrado, assim, era algo que impactava as crianças, os pais, as mães. Né? A vida daquelas pessoas foi transformada, mudou. Eles continuam no mesmo lugar, mas só que com certeza, no coraçãozinho das crianças e dos adultos,
uma semente poderosa foi plantada. Com certeza. Sim. E essa referencial de criança, normalmente da periferia, a referencial da criança em relação à figura, principalmente a masculina, né? Normalmente são pais ausentes ou agressivos, e daí quando você lidar com outro tipo de autoridade policial, né? Que você fala, meu pai não me abandonou, meu pai me agride, e agora a polícia também é truculenta comigo. Você acaba atrapalhando a relação da pessoa até com Deus, né? Sim, porque ela perde essa referência de figura paterna, e a palavra diz que Deus é nosso pai, né? Então, assim, muda a maneira dela enxergar a autoridade e, com certeza, consequentemente, no futuro, a maneira dela enxergar Deus. Então, é um papel maravilhoso. É essencial, né? Pode falar, Major, perdão. Essa relação paterna é algo delicadíssimo, né? Se você olhar a origem de vários traumas, é a dificuldade da relação paterna, né? Com o pai, e atrapalha a relação com o papai do céu. É verdade. E lá nós constatamos isso que você falou. As crianças veem os policiais masculinos, nós abraçam, brincam, querem ficar perto, querem conversar. Ontem, eu fui no Morro dos Macacos para levar 5 cadetes que estão estagiando no batalhão. E eu fui mostrar. Daí a gente deu uma volta a pé em toda a região, voltamos. Aí o menininho, deve ter uns 11 anos. Tio, vem ver eu correr. Falei, vamos, vem cá. Daí ele correu na quadra, tem uma quadra lá, né? Fica vendo. Daí ele foi debaixo do gol, fez aquela posição de largada, né? Eu falei, tá preparado? Atenção, prepara, vai. Ele deu 2 voltas correndo, com posição de corrida, né? Sério. E eu olhando pra ele, né? E ele tava atento que eu tava olhando. Então ele queria mostrar para um adulto, talvez para o pai, mas ele não tem pai, que ele estava fazendo e queria mostrar o que ele sabia fazer, algo muito simples. Ele terminou a corrida, sentou de volta, conversamos, brincamos ali, batemos mais um papo, mas é aquilo que eu te falei, a carência daquelas crianças é muito grande, de referência masculina e feminina. Tem policiais que vão conosco lá. Daí elas, um dia, sempre vai a soldado Josiane. Aí um dia a Josiane não foi no Flores do Campo. Aí as menininhas vieram, tio, cadê a tia Josi? Ah, a tia Josi hoje não veio. Ah, ela é tão bonita, né? E cheirosa. Então, a referência da criança é na policial militar feminina, que era bonita e cheirosa. Então, isso para ela é algo assim que trazia... a memória dela foi alimentada pela referência da policial militar feminina. Isso, então, tem faltado referência hoje nesses lugares. Então, é importante estar lá para ser referência, mostrar o homem, mostrar a mulher, o carinho, tudo isso aí. E com certeza para a sociedade, na vida delas, e também para a própria polícia, né, Major? Porque, imagina, muitos deles, eu acredito que devem ter até o sonho de se tornarem policiais, né? E quantos sonhos devem ter sido despertados nesse sentido, né? E serão policiais bons, né? A gente ouve com muita frequência lá que querem ser bombeiro ou policial militar, né? Então, até nós começarmos esse trabalho firme lá, a referência era o MC tal, o traficante tal, aquele fulano de tal, porque ele é temido, ele é respeitado. Importa as coisas, né? Então eles olham para aqueles como referência. Hoje e essas pessoas ainda continuam perambulando por lá. Mas hoje a referência principal é o policial militar. Então isso para nós é muito significativo e tem que ser significativo para todo crente que sabe da importância, né, de uma criança ser tocada, ser impactada pelo poder do Espírito Santo e começar a vislumbrar já um futuro melhor para a vida dele e para a vida dela. Show de bola. E Major, o senhor citou aí o trabalho específico, qual que é não sei se é o ramo, se é esse termo, da abordagem que o senhor citou que você trabalha, por aproximar... Ali nós estamos desenvolvendo o conceito do policiamento de proximidade. Policiamento, o senhor quer falar um pouquinho sobre isso? Que é um conceito genuinamente pé vermelho. Porque tem pé vermelho, né? O nosso é raiz mesmo. Pé vermelho. Então é um conceito que desenvolvemos aqui em Londrina, né? Nesse trabalho, através da testagem, experimentação. Testando aquela outra atitude, para que até que nós chegássemos nesses conceitos. Policiamento de proximidade, onde não há contradição nenhuma. De estar com uma criança numa esquina ajoelhado, brincando, sorrindo, tirando foto, e durante o mesmo contexto, no mesmo bairro talvez, ajoelhar para pôr o joelho no pescoço de um marginal, algemá-lo, colocar no camburão. Não há contradição. Aquilo que falamos no começo. Então, o policiamento de proximidade é isso. É estar próximo, é ouvir, conversar, de modo transparente, estando próximo das pessoas, e a gente tem usando os algoritmos em prol da segurança pública. Porque, eu vou dar um exemplo. Se eu faço uma blitz aqui na rua, passam pela blitz 100 pessoas. Mas se eu tirar uma foto estrategicamente, fazer um vídeo, mostrar eu fazendo uma multa amarelinha,
né? Eu coloco a amarelinha em cima do banco da moto. Acelera a moto aí, eu filmo aquele escape randandam. Que incomoda todo mundo, né? Sim. Saio do escape pra amarelinha, porque jogo na rede social. Nós temos 21 grupos de WhatsApp em toda a área do batalhão nosso, mais nosso Instagram, que agora tá parado por conta da lei eleitoral. Então a gente maximiza a ostensividade. Entendi. Isso é desafiador por quê? Porque o servidor público médio, ele não quer se expor. Sim. Então quando você usa a rede social, você está se expondo. Sim. Né? Então, juntando a necessidade de ter compromisso, de se expor com a palavra que nos encoraja, não tenha medo, vai, faça, vai na voadora, rapaz, vai pra cima, eu tô mandando você, tenha coragem. Você vai, você enfrenta, você usa a rede social de maneira estratégica, é claro, para maximizar a ostensividade. Com isso, diminui o índice criminal e diminui o medo. É você entrar na mente e no coração das pessoas para fazer o bem. Então é um mix de tudo isso aí. Que legal, hein? É um mix de tudo isso aí. Como que é o nome mesmo, Jorge? Só pra policiamento de proximidade. Policiamento de proximidade. Você como você tem ensino superior, desculpa, qual que é ciência política que você fez? Mestrado, né, em ciência. O meu curso superior, primeiro é o CFO. CFO é o curso superior. Sim. Aí fiz o curso de Direito também. Direito. E mas o mestrado é em Políticas Públicas. Políticas Públicas. Você ajudou a estruturar esse projeto? Ou ele já é um projeto que alguém fez e você ajudou a introduzir aqui em Londrina, dessa proximidade? Posso revelar o segredo aqui? Pode. Atenção, eita, hein? Olha o corte. Esse projeto, ele veio... o papai, ele abriu uma gaveta dele que ninguém tinha acesso. Ele abriu essa gaveta aqui, policiamento de proximidade, para quem que eu vou dar isso aqui? Deixa eu dar uma olhada lá embaixo, no Paraná, Londrina, tem um menino lá, aquele lá, né? Pegou aquele projeto e mandou para mim. Olha só. Entrou no meu coração e do meu coração colocamos em prática. Aí aquilo que eu vou revelar aqui para vocês. Vocês acham que é fácil pôr em prática isso ou não? Vixe, deve ser muito difícil. É muito difícil. E nem só por causa do fato de ir, mas de convencer os policiais. A resistência interna é gigantesca. É gigantesca. Por conta de tudo que a gente falou, da resistência interna, incompreensão, críticas para menosprezar, para diminuir. Geralmente a crítica sorrateira e covarde não é tete a tete. Sim. Isso em todos os lugares. Por isso que as redes sociais, elas são tão em todos os lugares. né? Crítica nos bastidores, não chega na frente. No tete a tete, eu converso com qualquer um. Mas no tete a tete, o cara não tem coragem. Pipoca, né? Para poder debater sobre o assunto, porque isso aqui tem impactado vidas. Eu falo isso com muito temor e tremor ao Senhor. Tem transformado vidas. Tem feito um impacto muito grande na sociedade onde eu estou inserido hoje, que é a região norte, Jataizinho, Biporã, Sertanópolis, Bela Vista, Alvorada e 1º de Maio. São as cidades que eu estou como responsável hoje na área de segurança pública, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? E a gente tem opções de ir para a direita ou para a esquerda, escolher o bem ou o mal, de avançar ou de retroceder. Eu falo que recuar é só por um motivo. Para pegar impulso. Para tomar distância, para vir com tudo e dar uma voadora com os 2 pés no meio da caixa do peito. Na pregação do senhor você falou isso aqui. Né? Não, isso eu tenho falado muito, isso eu falo baseado em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 8 ao 15, os gaditas. A Bíblia fala que eles tinham cara de leão, eram preparados, treinados para a guerra, tinham coragem, e eles tinham cara de leão. Eles surpreenderam os inimigos que estavam do outro lado do Jordão, porque o Jordão transbordava naquela época. Quem que vai transpor o Jordão transbordando, enchente? Quem que vai atravessar o rio na época da enchente? Ninguém. O que os inimigos pensaram? Tá dominado, tá tranquilo, tá sussa. Eles não vão atravessar o rio pra pegar a gente aqui. O que os gaditas fizeram? Cara de leão. É o crente genuíno é cara de leão e coração de ovelha. Cara de leão para agir, mas o coração é de ovelha. Coração que ama, que abraça, que ora, que perdoa, mas a atitude é de leão. E a Bíblia fala que eles transpuseram o Jordão e puseram os inimigos para correr. Crente, ele surpreende. O policiamento de proximidade surpreende. Ele impacta. A hora que as pessoas pensam que não vai ter, vai ter. A hora que pensa que vai ter pancada, não vai ter pancada. A hora que pensa que não vai ter, vai ter. Então o crente, ele está no mundo para surpreender o mundo, para enlouquecer o mundo. É doideira, mano. É doideira. É papo reto. E as pessoas não estão acostumadas com isso, muitas vezes. E o crente está aí para isso. E lá no 30º, o Estado é laico. Eu sei que o Estado é laico. O comandante é crente. Eu não vou impor o cristianismo, mas eu sou crente. E está declarado lá no 30º. Lá quem manda é o Senhor Jesus. Eu falo para os crentes, passou em frente ao quartel, impõe a mão e manda fogo, para a capetada vazar. Porque pensa num lugar
não, a igreja é um lugar que o capeta tá o tempo todo tentando atingir e bagunçar com ela, né? Sim. Mas outro lugar que ele também gosta de ir pra bagunçar é no quartel da PM. Com certeza. Porque eu falei no começo que o poder que essa farda tem ainda é muito grande. Sim. Porque eu falei, tem lugar que eu vou que o pastor nunca irá. Por conta do uniforme, autoridade, né? Quando a gente chegou aqui, tem polícia hoje aqui, pá. O pessoal até chegar a quebrar o gelo fica meio assim, né? Por quê? Por conta do uniforme. Sim. Não é? Então, o procedimento de proximidade é usar todo esse poder, especialmente que vem do alto, para servir, para fazer a diferença. Mas qual que é o protocolo? Não tem protocolo fechado. Tem a circunstância daquele lugar, tem pessoas ali. O procedimento de proximidade tem uma expressão muito batida que eu falo, né? Pessoas precisam de pessoas. Eu preciso gostar de gente para poder servi-las da melhor forma possível. E com isso, eu converso com todo mundo, recebo as demandas. A partir daí, eu vou realizar ações de polícia para atender a demanda. Mas o que está nos bastidores? O que está por trás de tudo que eu faço enquanto crente? É a palavra. Sim. Eu não preciso estar na ocorrência recitando o versículo de número 5, capítulo de número... Abre a Bíblia aí. Amado dos caras enfileirados. Irmão, olha sua Bíblia. Saúdo os amados irmãos aqui desse mocó, né? Agradeço a oportunidade. Com a paz do Senhor. Né? Então não é por aí. Então é nesse sentido, porque a gente pode chegar no lugar e fazer a diferença sem ter que abrir a boca. Sim. Só no olhar, né? Sim, verdade. Então a gente tem tudo isso, é algo complexo, mas ao mesmo tempo muito simples, né, cara? É servir, é olhar carinhoso, olhar de amor, né? Então, e com isso eu gosto de desafiar o adulto, o jovem, né? Os idosos. Não tem limite na idade. Um dos maiores gigantes que tem paralisado muita gente é a idade. O limite em relação à idade. Eu sou muito novo ainda, espera, calma. Tô começando a carreira. Quem disse que quem tá começando a carreira tem limite para fazer a diferença no mundo? É aí que tem que ter mais força aí pra fazer. E quem disse que acabando a carreira, você tem que diminuir a rotação porque você não tem mais lenha para queimar? Quem disse? Quem geralmente fala isso é a capetada. Sim. Satanás que fica colocando isso na cabeça dos crentes e dos não crentes. Nós não podemos ter o limite da idade como algo que nos paralisa e nos bloqueia. Como limitante, né? Não é? Ruim, né? Entre outros gigantes que existem por aí, né? Você citou gigantes aí, eu sei que tem um livro do senhor que tem esse termo, né, no título. Como que é mesmo, Major? É Matadores de Gigantes. Matadores de Gigantes. Que eu faço para eliminar os gigantes que bloqueiam a minha vida. Olha só, o senhor quer falar um pouquinho sobre ele? Então, esse livro, ele tá no formato digital somente, né? Lá no meu Instagram, lá na bio tem Inclusive, se o senhor quiser, pode divulgar o Instagram? Pode falar o arroba, depois a gente coloca na descrição. O arroba é mtordoro. mtordoro. Lá na bio tem o link que dá acesso ao livro. Então, o livro, junto com o livro, tem 7 videoaulas que eu falo do livro, né? Que massa. E aí, por exemplo, para escrever o livro, para escrever, eu não posso escrever, eu não consigo. Quem disse que você não consegue? Sim. Senta e começa. Pra começar, tem que começar. Mas tem que usar aquela regra, não sei o quê. Tem regra, cara, mas o livro é teu. Sim. Escreve do jeito que você quiser. Depois, esse negócio de formatação, se quiser. Escreve paga alguém e publica. E publica. Mas o livro tava não sei o quê. Cara, o livro é meu. Você não gostou? Escreve outro. eu falo isso assim, brincando, né? Sim, mas é verdade. Quantas pessoas deixam de fazer alguma coisa esperando que esteja perfeito para fazer? E são limitados pelos comentários alheios, né? Todo livro que eu escrevo, se eu ficar lendo, eu vou achar defeito. Uma vírgula, um acento, uma palavra. Aí você nunca publica o negócio. Então... o livro está lá no formato digital, um livro muito curto, muito simples a linguagem mesmo, e ali eu falo de vários gigantes, timidez, comparação, procrastinação, preguiça, medo, ódio, arrogância, limite da idade, né? Então ali eu falo desses gigantes que paralisam muitos homens e mulheres, uso como referência a minha vida, a minha caminhada desde os 17 anos, desde a minha adolescência até o dia de hoje, as muitas pessoas que eu tenho contato dentro e fora do quartel, nas igrejas, em muitos lugares, né? Por exemplo, a timidez é um negócio doido. Né? Quantos crentes com muita substância, com grande potencial, por conta da timidez, recua. Fica limitado. A timidez eu falo que é como se eu estivesse num quarto, que não tem porta, mas tem janelas envidraçadas nas 4 paredes. Só que lá dentro eu estou protegido. As janelas têm isso filme, né? Que eu enxergo de dentro para fora, mas quem tá fora não enxerga nada lá dentro. Tem proteção acústica, ar-condicionado, eu tô tranquilo e confortável lá dentro. Grito alto, dou risada alto, gargalhada alta, canto, como com a boca aberta. Sou espontâneo, só que eu tô preso. Ninguém tá vendo.
Eu não consigo fazer a diferença na vida de ninguém. O que tem que fazer aí? É dar uns 2 passos para trás, encostar as costas numa das paredes e vir dar uma voadora numa das paredes e se libertar da timidez. Mas a timidez não é nada, é um negócio muito simples. Como não, meu caro? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. E Satanás trabalha de maneira muito sutil, dentro e fora da igreja, por conta da timidez. Não, mas eu sou tímido, deixa pra depois. Não quero. Como não, rapaz? Vai pra cima, cara. Arrebenta. O que tá em você é o Espírito Santo. Ou não tá? Se não tá, vamos orar aqui, ué. Vamos batizar no Espírito Santo agora. Vamos colocar sobre você a unção do papai. O poder. De coragem, de amor. E o medo? O medo é outra doideira, cara. Sim. Quem não tem medo? Todo mundo tem medo. Se Deus não soubesse que eu sou um homem que tenho medo, ele não teria tratado Josué como tratou. Josué é o maior comandante militar da Bíblia, de acordo com aquilo que eu vejo de Bíblia e de comando militar. Ele passou 40 anos, cara, sendo treinado por Moisés. É um cara que estava totalmente habilitado, credenciado, cheio de curso no deserto para comandar o exército. E assumir o exército, né? Aí o que Deus falou no capítulo 1 de Josué, no versículo 6, 7 e 9. No 6, Josué, seja forte e corajoso, meu caro. No 7, seja tão forte e muito corajoso. E no 9, na minha versão, Josué, seja forte e corajoso, rapá. Tô mandando você, vai, rapá. Que caramba que é essa? Caramba, pode? Pode, né? Essa é a minha versão. Então, se Deus não soubesse que Josué tinha medo, não teria falado isso pra ele 3 vezes no primeiro capítulo, cara. Capítulo de número 1, versículo de número 9, assim que o assembleano fala, né? Na verdade, ele falou pra Josué, cara, pra Paulo, Atos 23, 11. 11, 23. A Bíblia fala que Deus apareceu para Paulo e falou assim: Paulo, coragem, Paulo! Da mesma forma que você deu testemunho meu em Jerusalém, importa que faça o mesmo em Roma. Em Jerusalém é fichinha, cara. Jerusalém é dentro da igreja. Zona de conforto. Unção. Glória, piruleta. O povo não tem vergonha de dar glória aqui, de sorrir aqui, enfim. Mas em Roma, é onde tem pecado, idolatria, doideira. É lá, meu caro. Então, o medo tem paralisado muitos crentes. Então, tem um livro que fala que Satanás, ele trabalha com o medo. Medo de perder tudo, medo de morrer, medo de não ser amado. Aí o crente recua. Medo de ser apontado o dedo. Teve uma ocasião, ali no Servim, era em Rolândia, uma clínica que recupera também drogados, que um menino que tinha sido recuperado, né, transformado a sua vida, que vinha de uma caminhada doida, de doideira, nóia, né, vida louca, ele foi dar o testemunho lá no Servim. Aí chegou na frente dos homens que estavam lá, né, começou a falar. Aí um menino levantou: mas quem é você? Você é vida louca, você tava comigo, você não sei o quê, blá. Aí ele foi abaixando, envergonhado, saiu de fininho. O que ele tinha que fazer? Exatamente. Esse era eu. Eu sei como é que era. Hoje eu tô aqui, porque eu fui lavado, sarado e remido pelo sangue do Cordeiro. Sim. Tamo junto, querido. E segue a vida. Mas o que os crentes têm feito hoje? Tem se acovardado. Tem quantos crentes, jovem, adulto, idoso, que profetizavam e não profetiza mais? Que orava e não ora mais? Que impunha a mão e não impõe mais? De medo. De medo. Por quê? Porque tem uma derrapada ali, uma derrapada aqui, eu preciso me alinhar para começar. Então alinha logo e começa logo. Né? Igual eu falei no começo, se Deus estivesse preocupado com o nosso passado, não deixaria escrito na Bíblia o passado de Moisés, de Davi, de Paulo, de Pedro, né? Esses caras eram vida louca, bicho. E foram usados uma das maiores estratégias do inimigo é isso, né? Ele te seduz pro pecado para depois jogar na cara, né? Então, assim, é isso que o crente tem que vigiar. Um outro gigante que tem arrebentado com os adolescentes, principalmente, é o gigante da comparação. Né? E a comparação junto com a necessidade de aprovação. Quantos jovens hoje na escola, por esses motivos, se automutilam, meninas com tendência suicida, com prática suicida, isso está acontecendo hoje. Não só aqui, mas no mundo inteiro. Mas aqui em Londrina está acontecendo isso, a gente tem relatos disso aí. E aí, a igreja tem se despertado? É claro que tem, mas tem que despertar mais para isso. Tem jovens, às vezes, dentro da igreja, se comparando pela rede social, ou às vezes em outras ocasiões, preocupado com a aprovação dos outros. Eu tenho que estar preocupado com a opinião do papai. Exatamente, o alvo é Cristo, né? Nós não podemos ficar preocupados com a opinião dos outros, mas com o nosso propósito. É uma voadora na opinião dos outros, mas com 2 pés no peito, para poder seguir. Porque senão eu fico paralisado. Senão nem da cama eu levanto pela manhã.
A primeira voadora é no lençol. E pá, manda pra cima o lençol e levanta. Senão você fica ali, vixi. E a outra voadora é quando você olha pro espelho. Postura de combate. Você olha pro espelho e fala, ô companheiro, ou companheira, né? Hoje não. Você não vai me atrapalhar hoje. Pega uma bazuca gospel e mata a carne. E mata a carne, vivifica o espírito e sai pro dia, pra conquistar, pra transformar. O crente, especialmente os homens, mas a mulher também. E tem que sair pra conquistar. E nós nascemos pra fazer a diferença. Gênesis 1:26, pra dominar sobre a terra, governar sobre o mundo. E às vezes o crente esquece disso. Outro gigante demoníaco é a vitimização. Sim. Ai, mas o mundo, as pessoas. Ai, eu fui na igreja hoje, o pastor me viu e não me cumprimentou. É isso, bicho. Ai, o obreiro, o evangelista, o fulano, meu. Para de reclamar, rapaz. Para de murmurar. Vamos, rapaz. Se vitimiza de tudo. Sim. Tem gente que quer o tempo todo. Ai, coitadinho, é verdade. Não é verdade. Você tá sofrendo. Não, você tá mesmo, né? O tempo todo. Quer disputar a sofrência, né? O tempo todo, né? Fica se vitimizando. E quem é vítima não governa a própria vida. Fica se vitimizando. Vítima não governa. Vítima fica se vitimizando e é governado pelas suas emoções, é governado pelas circunstâncias. Todo mundo sofre as emoções, todo mundo sofre as circunstâncias. Tem dia que eu acordo triste. Aí é outro gigante, a falta de motivação. Ah, não tô motivado hoje. Para, rapaz. Ah, não tô motivado, então não vou orar. Começa a orar que a vontade aparece. Ah, não vou ler a Bíblia. Começa a ler que a vontade aparece. E se a vontade não aparecer? Você leu a Bíblia. Vai. E se não aparecer? Você orou. Ah, não vou correr, porque eu tô sem vontade. Corre, rapaz. E se a vontade não aparecer? Você correu. Pelo menos você chegou no resultado. É melhor você ser um cara sem motivação com resultado do que um cara sem motivação e sem resultado. Mas você tá morto. Exatamente. Então eu tenho visto muito disso. Entendi. Né? E crente que era aquele crente substância, sabe, cara? Aquele crente que tinha os olhos de fogo e hoje tá amuado, paralisado, recuado, né, cara? Então a gente tem que, essa mensagem a gente tem colocado para fora para despertar essa crentalhada, sabe? Esses crentes que a gente sabe que é substância, sabe que é aquele crente genuíno, mas que por alguns motivos ele deu uma recuada. Deu uma recuada. Não podemos recuar. Atitude, né? Tem que ir para cima, voadora. Isso aí. Show de bola. Então, Voadora. Matadores de Gigantes, é isso. Tá no Instagram. Você tem mais livros? Matadores Gigantes tem um livro sobre liderança que eu publiquei em 2019, né? É liderança. Esse é livro... Esse é livro impresso. Atitude, hierarquia, disciplina e coragem para fazer a diferença num ambiente hostil. Eles são 33 capítulos, cada capítulo tem uma mensagem sobre os personagens da Bíblia, né? Legal. E tem como ter acesso a esse livro? Esse está no site da AVM, Departamento Cultural. Eu acho que é www.avm, que é uma associação da vida militar nossa, Departamento Cultural, tá um livrão. É o mesmo que tem nas praias lá? É AVM? Isso, é essa aí. É essa aí. Tem um site, tem um livrão, esse é capa preta, tem um escudo, uma espada. A AVM é tipo uma associação que tem várias coisas que a polícia faz, né? Inclusive colônia casas de férias, na né? praia, colônia de férias. Tem Guaratuba, Xangri-Lá, Foz do Iguaçu. Meu sogro fala da AVM o dia inteiro. Não vem a hora de pegar uma apartamento. Mas vamos pegar certinho, Major, com o senhor depois os links, certinho, pra colocar na descrição do vídeo aqui. Show de bola. Massa, hein? Sensacional. Eu falando do assunto, igual você falando das estratégias que o diabo tem, olhando para você que já estudou a sociedade, né, de uma maneira geral, pro mundo que a gente vive hoje, pra forma que tem vamos dizer assim, né, usar um termo, liquidificado as estruturas e tudo que a gente conhece como referencial, como autoridade, tem se tornado, tem virado um inimigo, principalmente dentro da mídia. A relativização, né? A relativização, etc. Todos esses termos que existem em relação a isso. Mas como você, sendo um policial, enxerga a maneira que a mídia te vê, a maneira como a sociedade e a nova forma, porque assim, a gente vê que dentro da comunidade vai ter essa resistência pelo fato da violência recíproca que existe. Sim. Mas fora, entre os intelectuais, entre a nova juventude, os estudantes, as pessoas com a classe mais alta, tem caído a moral da polícia por esse novo, pelo nascer do eu e a mortificação da autoridade. Como você acha, como você entende pergunta isso? Filosófica. Você viu? Isso aqui tá demais. E eu queria até pegar queria pegar o gancho do João, Major, depois de você responder a dele. Qual que é a opinião do senhor, se o senhor quiser dar, né? Claro.
em relação a esses youtubers, polícia que cobrem todas as missões que eles fazem e tal, mas pode responder do João primeiro. Começar pela filosofia. Depois vai pra prática ali, né? O cara levantou a régua agora. É o seguinte, o mundo acadêmico, vamos começar nas universidades, o meio político, a mídia, são lugares que o cristão não pode se furtar de estar lá dentro, de conversar com essas pessoas. Então, assim, eu não vejo... Eu vejo resistência em todos os lugares. Sim. Todos os lugares. Até dentro da igreja. A depender da tua ideia, cara, o cara já olha meio torto pra você, normal. Então vai ter resistência sempre. Mas esse que você colocou, às vezes o meio político, a mídia, o mundo acadêmico, né? Que é um mundo muito fechado. Instituições totais, né? A PM, a universidade. Tudo que tem hierarquia, né? Fechado. É. Então, ali que eu preciso estar tendo oportunidade. É ali que eu preciso estar como cristão e não necessariamente tendo que abrir a Bíblia e orar para mostrar que esse cara aí, ele tem um negócio diferente desse camarada aí. O discurso do pessoal da média ele vem com outro discurso. Que doideira que é essa? Sim. Esse negócio aí de chegar, de amar, né? O policial, ele existe para amar as pessoas. Mas como assim amar? O policial tem que amar para pegar, para ir para cima, né? Mas qual que é a maior demonstração de amor? É servir. Eu sou servidor público. Eu sou pago para amar as pessoas. Além de crente, porque o crente, o primeiro mandamento é amar Deus por todas as coisas e o seu próximo a si mesmo. Então, além de ser pago para amar, como crente, eu preciso amar as pessoas. Então, senta de uma forma que o povo não entende. É como os gaditas, surpreende o inimigo. Não que a mídia, o político, o acadêmico é meu inimigo, mas você está para surpreender. A hora que ele pensa que ele vai ouvir uma coisa, ele ouve outra. Aquele tapa de pelica. Então, por mais que esteja acontecendo tudo isso, a gente tem que sempre buscar fazer diferente. Sempre. Né? Sempre o pessoal às vezes tenta de uma maneira sorrateira ou na brecha, cutucar, tirar proveito de um erro policial ou de uma atitude que nós temos, né? A gente tem que estar preparado para isso. Você acha que isso aumentou, vem aumentando, ou desde que você entrou na polícia é esse mesmo discurso? Hoje, até me perguntaram hoje para mim sobre isso, né? Tenho percebido que a população, de modo geral, tem visto as autoridades policiais de uma forma diferente e melhor do que antes. Positivamente melhor. Isso por conta das redes sociais. Entendi. Isso por conta de talvez um fenômeno... até esses policiais. Isso por conta de um fenômeno político também que está acontecendo no Brasil. Hoje a direita está no poder, no Executivo Federal. Sim. Então isso também tem contribuído para que a visão da população em relação às forças policiais seja modificada para melhor. Então é um fenômeno que eu constato. Então isso tem sido constatado. E também porque a rede social hoje deixou todo mundo informado. De uma forma de todo mundo está informado hoje. Essa eleição que nós vamos chegar agora aqui é uma eleição diferente. Vai ser difícil converter o voto, converter o conhecimento, a amizade em voto. Né? Nós estamos num período delicado, complexo, onde o crente tem que, de maneira necessária, se posicionar. De olhar para o candidato, mas olhar para ele como o cara que vai representar de verdade. Quais são os valores desse camarada aí? Compare os valores deles com o seu. Você não é obrigado a votar no João, no Zé, direita ou esquerda, mas os valores de quem você está mirando para votar. Exatamente. Quais são os valores? Especialmente deputado federal e senador, que é o cara que vota para mudar a lei, mudar as leis do Brasil. Qual é o valor daquele cara que você está pensando em votar? Ah, mas eu não gosto dele. Cara, a questão não é gostar. A questão são os valores dele e a coragem dele para fazer a diferença que você, por não estar lá, não consegue, mas ele vai fazer por você. Pela sua família, pelo seu futuro. Então, a gente tem tido essas possibilidades de falar sobre isso. Eu converso com todo mundo, com pessoas que não são cristãs, que são de direita, centro e de esquerda e de muita esquerda. Converso com todo mundo. Qual que é o foco de todo mundo? Não é ajudar as pessoas? Ajudar o meu país, foco é o mesmo. Vamos caminhar. Então, porque essa polarização ela é mais um discurso político inflamado, né? Na verdade, o que a galera quer mesmo é comida na mesa e gasolina barata. O meu foco é a palavra e o valor de quem eu vou votar. Sim. Exatamente. Se o cara usa camisa preta, vermelha, amarela, né? Importa. Porque assim, não vou entrar nesse mérito, mas vou ter que entrar, né? Se você olhar as ideologias e olhar os sistemas políticos, cada um tem uma origem e um nascedouro. E umas tendências também. Tendências. Satanás, ele existe desde quando o mundo é mundo. Satanás trabalhou em todas as guerras, todos os bastidores de guerras, todas as teorias políticas. Satanás estava junto com os autores dos livros, em alguns momentos. Qual que é o livro que baseia e norteia a nossa vida?
É a palavra. Que é inerrante, é verdadeira, é viva, é eficaz. O que a palavra, o que essa teoria política tem de contraditório com a palavra? O que essa teoria política se adapta, se adequa à palavra? Se o crente, de maneira lúcida, tranquila, olhar, não tem como o crente não vê o caminho certo e o caminho errado. Então não precisa nem falar daquilo ali. É algo muito simples para um crente que está com os olhos abertos. O parâmetro tem que ser a Bíblia. Olhos e ouvidos, né? E o parâmetro é a palavra. Então é nesse sentido. Então é algo assim desafiador, cara. Como tudo é desafiador, a gente tem falado muito de desafios, né? Mas tem que ir, tem que continuar, tem que caminhar, tem oportunidade, vai lá, né? Na Assembleia tem muita oportunidade, né? Sim. Então, agradeço a oportunidade. Então, tendo a possibilidade, você vai lá e se posiciona, fala, então você participa, né? O golpe, assim, na mídia convencional, realmente foi a gente ser a nossa automídia, né? A gente tem mais informação, chega de vários ângulos, a gente tem que saber peneirar isso, né? Porque tem várias informações falsas. Isso vai de acordo com a pergunta que você colocou. E os youtubers, e a rede social? Eu falo que os policiais, nós temos que falar com a população. Eu preciso falar com as pessoas. Hoje, a imprensa tradicional é uma ferramenta poderosa, é parceira nossa. Nós trabalhamos junto com a imprensa, todo dia eles estão lá no batalhão, conversando com o Tenente Castro para pegar entrevista. E a gente fala com todo mundo. Mas eu não dependo da imprensa tradicional para falar com a comunidade hoje. Eu tenho 20 grupos de WhatsApp, 21 grupos de WhatsApp. A gente faz os vídeos para falar, para explicar, com fotos, com imagens, e postamos. E divulgamos o trabalho nosso estrategicamente. Então, os youtubers, tem um youtuber ou um canal de Instagram, tem policial que tem 100 mil seguidores. E ele fala todo dia com um público de 100 mil pessoas. E eu, enquanto comandante de unidade, eu não falo com o público dele. Como é que eu faço para falar com o público dele sobre segurança pública? Através do canal dele, Ora Bolas. Então, eu tô vislumbrando e visualizando lá na frente, no dia que o comandante-geral da PM vai estar no auditório e vai chamar todos os youtubers e os povo e os caras que manjam de rede social da PM. Bicho é estrategista, hein? O grego estratégia. Para um auditório, vou explicar o conceito do policiamento de proximidade, que é genuinamente pé vermelho, porque o policiamento de proximidade usa de maneira intensa a rede social. Por isso que é um negócio doido. Por isso que os caras ficam preocupados. Mas como assim tem rede social, cara? Você vai expor, não sei o quê, Mas tem que ter, mas aí não proximidade. Vou, não. É verdade, tem razão. Cuidado. E se eu falar alguma bobagem? E se eu for flagrado? E se eu falar? E se alguém me perguntar? É o medo. Medo. O medo paralisa, o medo bloqueia. Não pode chamar medo bloquear. Então vai chegar um dia, o cara vai falar com todo mundo e vamos lá, gurizada, liga o celular aí. Pá! Tô aqui com esse monte de gente, dá um oi aí. Imagina o comandante-geral. Doideira, cara. Mas pra fazer isso você tem que ser um crente. Senão, a coragem. Aí o cara mete ali um selfie, ali um videozinho, pá. E aí os caras, todo mundo, e os caras vão filmar, todo mundo posta. Aí, tipo, 100 aqui, 70 mil ali, mais 50 mil ali, 1 milhão de pessoas vai ver essa loucura. Sim. Aquele menina que não se interessava por segurança, por polícia, vai começar pelo menos a ouvir sobre segurança, policiamento, autoridade. Porque qual que é a estratégia? Do grego estratégia. Cara, é falar da autoridade. É falar o seguinte, gurizada, quer se dar bem na vida? Tem a disciplina. Primeiro mandamento com promessa da palavra do papai. Honra teu pai e tua mãe. Para que quer viver bastante? Honra teu pai e tua mãe. Quer ser bem sucedido? Quer ser rico? Honra teu pai e tua mãe. Então, a hora que eles perceberem, o golpe tá aí, já levaram a pancada. A palavra já entrou na mente e no coração. Exatamente. Então, a internet é uma ferramenta para isso. O crente, ele tem que suspirar, ele tem que respirar, pensar, agir, pegar a caneca para tomar água, tudo de modo intencional. Qual que é a intenção? Evangelizar. Mostrar o amor do papai. E o que está acontecendo hoje com a juventude? Que vai do 12 aos 18, do 12 aos 30 hoje, né? A juventude tem muito jovem. Tem jovenzinho com 40, com o papai e com a mamãe. Problema de honrar a autoridade. Morador de rua. Ele tá na rua por quê? Ele não gosta de regra. Isso. Morador de rua, a maioria é homem ou mulher? Homem. O homem é o cabeça, não é? Onde que Satanás bate? Na cabeça. Então, o morador de rua, quando ele vem para a clínica, né? Tô fazendo uma avaliação muito grosso modo, né? Ele vai ser submetido a regras, a disciplina, trabalho e a transformação pelo evangelho. Tô falando missão vida que eu conheço. Né? A transformação pelo evangelho e voltar a entender que regras são importantes e sempre haverão regras na sociedade.
né? Que ele não pode ser uma pessoa pirracenta e briguenta. Então você começa a falar de tudo isso através de detalhes que a pessoa não percebe. Quando ela percebeu, estratégia. Já veio na mente, a palavra foi pegada. E quem que convence e quem trabalha? Espírito Santo. Tô revelando os segredos aqui pra vocês, viu? Isso aqui é o segredo do segredo. Isso aqui é o segredo do livro de policiamento de proximidade que nós vamos lançar agora, no final de julho. Olha aí. Né? Como é que é o nome? Policiamento de proximidade. Os algoritmos em prol de segurança pública. Menos medo e mais qualidade de vida. Eu até ia perguntar se o senhor tinha intenção de documentar, né? Policiamento de proximidade já tá no peito. Meu amigo, Gadita, cara de leão. Ele já pegou impulso faz tempo. Já passei o Jordão, mas o Jordão tá muita água transbordando. Tá vindo toco, sofá enchente, vem toco, vem sofá, não vem? Eu não sei nadar. Para de reclamar, rapaz. Pega um colete salva-vida e atravessa esse trem. Nada. Mas tá difícil. Cara, para de reclamar. Se joga na água. Mas se eu pular aqui, eu vou atravessar lá. Não interessa onde você vai sair. Se joga, nem que você saia 100 metros pra frente. Mas você vai atravessar esse rio. Sim. Você tem escolha. Se ficar do outro lado reclamando, porque o rio tá cheio, e não viver a novidade do outro lado. Ou você pode se jogar na água, sabendo nadar ou não, mas se não souber nadar, tem que ter atitude preventiva. Põe o colete. Sim. E atravessa, se joga, cara. Sim. As águas que fluem, que correm, o rio de águas vivas, vai te levar para a direção certa. Qual a direção certa? Aquela que o papai tem para você e para mim. É o amor, o nosso colete é o amor, que lança fora o medo e nos impulsiona. Show de bola. O verdadeiro amor lança fora o medo, né? Tá lá em João, 1 João. Então, o que eu tô contando para vocês aqui, eu não deveria nem estar contando, cara. É o segredo do segredo. Mas vai estar no livro, né? 7 passos pra sucesso. É o segredo do segredo. Primeira mão, hein? Revelou. Quando que sai, Major, o livro? Sai agora, no final de julho. Dá pra você ter vendido o curso na internet e ganhar uma grana falando que você tinha um segredo, você contou um segredo. Mas vamos já tá cash, né? Privilégio, né? Viu, falando em youtuber, assim, vamos uma parte de adrenalina aqui. Porque os caras sempre falam nos podcasts, sempre fica um corte. Quem sabe nasce um corte aí, né? Tipo assim, porque você é um cristão, mas você tá há quantos anos na PM já? O tio Marcos tá há 30 anos na PM. 30 anos, imagina o tanto de coisa que você já parece que eu comecei ontem, cara. Tá com fôlego ainda. Nossa, é verdade. Mas você começou tão cedo também, né? Que a menor carreira... idade. Então. Nesse sentido de... Sei lá, tem vezes o cara conta que o bandido foge pro meio do mato, dentro da água, e vocês vão atrás e tal. Lázaro. O Lázaro, o cara... Tem alguma experiência que teve que ir atrás, que o cara deu muito trabalho, alguma coisa muito curiosa que já aconteceu nesses 30 anos aí? Várias. De adrenalina aí, várias você lembra aí? Desde aspirante até agora, há pouco tempo, porque agora eu vou pra rua, mas eu não consigo ir tanto pra rua como eu queria. E tem muita demanda administrativa, protocolo, hoje é tudo digital, né? Reuniões e tal. E é benção. Burocrático, e é benção. Mas a gente vai pra rua. Mas antes, varava a noite atrás de Marginal, junto com a equipe. Já viu cada coisa. Quando eu comecei a trabalhar em Coronel Procópio, eu comecei comandando o grupo de operações especiais. Eu era aspirante de 20 anos, 21 anos, trabalhando com uns 10 ou 9 policiais militares, e desses 10 ou 9 tinha 6. 6 eram caveira cursado. Elhão, Alcides, Cabo Denilson, o Reginaldo, Fragate, de repente estão me vendo aqui. Será que é o Reginaldo, Vitor? Não, é lá da região do Norte Pioneiro. Não, então não é. Não. É uns caveiras substância mesmo, na época lá, né? Então a gente tinha muita missão, muita ação que ocorria no mato, à noite, de madrugada, lama, né? Quando eu comecei a carreira. Então ali foi uma escola de vida poderosa para mim, né? Em contato com essas pessoas experientes que me ensinaram muito, né? Eu era aspirante, muito jovem, e eles muito mais velhos do que eu, mas existia muito respeito entre eu e eles, né? Muito treinamento, muita instrução, rapel, mergulho, a gente fazia tudo isso aí. Que massa. Naquela época, né? Tem algum... claro que são muitos, mas tem algum que te marcou? Alguma história específica que você lembra até hoje? Tem muitas, né, cara? Muitas histórias, né? Muitas histórias de perseguição na área rural, principalmente. Naquela época tinha muito assalto a banco. Porque não tinha nem porta giratória nas agências, né? Nossa. Então todo final do mês a gente já saía pra rua, pra região, já esperando que ocorresse algum tipo de assalto pra poder cercar e pegar o pessoal no mato, nas rodovias, né? Naquela região toda, Cornélio, Nova Fátima, Leópolis, Sertaneja, Rancho Alegre, Bandeirantes, Tabaracá, Andirá, aquela região toda onde eu trabalhava na época, Norte Velho hoje. O Norte Pioneiro, né? Norte Velho. Então, assim, muita história, de muito cansaço físico, né? Saía sem almoço e comia paçoquinha nas vendas das áreas rurais. Muita história legal que hoje você se reúne com eles. Todos estão aposentados já. A gente se reúne de vez em quando para contar história, relembrar.
é um saudosismo legal, gostoso, né? Então isso é muito importante, né? De você rememorar alguns momentos, né? Então tem muita história, mas assim, tem muita história acontecendo hoje. Sim. Né? E muitas aconteceram ainda ao longo da minha vida. Como eu falo, a gente nunca pode achar que a coisa tá acabada ou tá acabando. Sim. Só vai acabar, meu caro, aqui, Quando termina. quando eu estiver no céu. E lá começa uma nova vida, meu querido. Então não tem esse negócio, não tem isso aí não. Show. Não existe isso. A gente teve uma informação aí privilegiada, Major. Opa! Onde o senhor é capitania hoje, né? O senhor é capitão do batalhão, é isso? Hoje eu estou como comandante do 30º Batalhão. Comandante, perdão. Ele virou recentemente um batalhão. Qual que é esse processo de... Antes, até 3 meses atrás, ali era uma companhia independente. Era a 4ª companhia independente da PM do Paraná. Uma companhia independente tem status de batalhão, certo, mas não é batalhão. Entendeu? E aí, com essa estratégia de transformar em batalhão, porque aqui é necessário mesmo, o governador acertou em criando o batalhão por decreto. Então é uma das decisões mais acertadas hoje no que respeita à segurança pública, criando o batalhão na região norte. Então Londrina hoje é a única cidade do estado do Paraná, excetuando Curitiba, que tem mais de um batalhão. Temos 2 batalhões aqui, o 5º e o 30º. E além do 30º e do 5º, Cambé ganhou uma companhia independente agora. Que pode se tornar um batalhão. Então, Cambé tem uma unidade que tem status de batalhão. Então, nós temos 3 unidades policiais militares na região de Londrina. Que legal. Então, isso foi uma medida muito acertada do governo do estado para a segurança aqui de Londrina e de toda a região. Então, o senhor é comandante do 30º Batalhão. 30º, um dos batalhões mais novos do estado, né? Porque foi criado o 31, lá em Chateaubriand. Mas o 30º talvez, não é o mais novo mais, porque tem o 31, mas é o maior e melhor. Olha só. Porque lá na região norte, presta atenção aqui, outro segredo, hein? Lá na região norte eu fui com a missão de promover segurança pública, mas de promover a região. Lá, eu vou falar pra vocês aqui, tá proibido falar mal da região norte. Cincão melhor região que Cincão, rapaz. Já vai tomar lá era Cincão nos anos 70, 80. Agora são mais de 50 bairros. É verdade. A maior avenida comercial de Londrina saiu 15. Eu vou morar lá, então. Melhor e maior batalhão é o 30º. 30º. Então, por quê? Eu cheguei lá, não, vamos pra cidade. Como assim vamos pra cidade? A cidade é aqui, rapaz. Vamos pra cidade. Aqui é a cidade. Meu avô fala até hoje, eu vou pra cidade. A cidade é aqui. Então, a missão nossa, do crente, da boca do crente não sai palavra de maldição. Sim. Chega em Biporã e Jataizinho agora, que são as mais novinhas que vieram pra nós, né? Falei assim, ô gurizada, pros crentes, né? Aqui em Jataizinho, eu não posso, mas se eu pudesse, tá proibido falar mal de Jataizinho. De Biporã, de Alvorada, 1º de Maio, Bela Vista, Sertanópolis, e da região norte. Principalmente se for crente, porque da boca do crente não pode ser palavra de maldição. Essa palavra é de bênção. Sim. A região norte é uma região abençoada. O povo de lá, trabalhador, pujante, próspero. A unidade policial militar é uma bênção, é top. Os PM que trabalham lá, tudo cara top, mega thunder. Tem problema? Claro que tem problema. Sim. Tem problema aqui na igreja? Ixi. Eu acho que deve ter. Na Gleba tem. Na Gleba deve ter. Tem criminoso na região norte? Tem. Como tem na região sul. Como tem na região sul, como tem na Gleba, como tem no Congresso, na Assembleia. Só muda o colarinho. Tudo lugar. Entendeu? Então lá na região norte hoje, como crente e quem é comandante daquela região, porque Deus me colocou ali, queira eles ou não, lá tá decretado. Lá é a melhor região, lá quem manda e impera é o Senhor Jesus. Amém. Tem confusão? Claro que tem. Sim. Porque eu vou ter aflição nesse mundo, né, cara? Sim. Mas tem de bom ânimo, Marcos. Vai com tudo na voadora, rapaz. Arrebenta. Então é nesse sentido que eu tenho caminhado, né? Show. Mas é sempre assim? Não. Mas quando não tá assim, mesmo sem motivação, vamos pra cima. Vamos pra cima. Porque se eu deixar a falta de motivação me bloquear, me paralisar, tem coisa que eu não teria feito. E não teria impactado 1, 2 ou 3 pessoas. Sim. Então é um negócio assim que é vivendo mesmo o evangelho na veia, né, cara? Na veia. E a mensagem que tá no nosso coração é essa. JC na veia, isso aí. E os planos pro futuro aí, tanto dentro da PM quanto nos seus trabalhos aí nós vamos ter que começar um novo podcast. Aí, se quiser falar, não é falar aqui. Dá uns pequenos spoilers. Do que você pretende cara, aí. Os sonhos são gigantescos, né? Não é nem pequeno, né? Matador de gigante não sonha pequeno. Vocês são matadores de gigantes. Quem tá me vendo aqui é matador de gigante, ou matadora. O crente é matador de gigante. Ou melhor, ele nasceu para isso. E existem conquistas que mudam tudo. E todas elas passam por matar o gigante. Davi, o grande rei Davi, ele já tinha matado leão e urso.
A palavra fala. Só que a vida dele não tinha mudado nada. A Bíblia fala que ele matou o leão, cara, tirou a ovelha da boca do leão. Ó que doideira, bicho. Sim. Eu hoje, com 46 munições, uma pistola .40, se eu ver um leão, eu vou tremer ou não? Vai. Claro que eu vou. Imagina aquela época. Eu fico imaginando, cara, um menino, que ele era jovenzinho naquela época, né? Sim. Talvez com um cajado na mão, que a Bíblia não fala como é que ele matou, mas fala que ele matou e pegou na goela do bicho. Matou leão e urso. A vida dele não mudou nada. No caso do urso, as 46 munição, ele te pega ainda, então, porque ele não cai nem. E a vida dele não mudou nada. Então, tem gente que fala, tô matando leão por dia, deixando outra rato amanhã. Mas, meu amigo, vai continuar matando. Vai continuar uma draga a tua vida. O que muda a vida é matar gigante. Então, eu tô mirando uns gigantes aí. Que o que eu mais gosto de ver é gigante. Porque se ele aparecer... voadora com 2 pés no peito vai cair. E se cair desfalecido somente e não morto, eu vou lá e corto a cabeça. Porque com o pecado não se brinca. Sim. E o pecado é um gigante na nossa vida, né, cara? Pecado é cortar a cabeça. Não namore com o pecado, não flerte com o pecado. Agora eu tô na unção. Agora eu sou assembleiano. E o assembleiano é a raiz, né? É a unção. Então dá pra alanhar com o pecado. Com o pecado nunca dá. A Bíblia fala que o pecado tá pra esquerda, pra direita. Sim. Satanás, resiste ele. Estando sujeito a Deus, ele vai fugir de você, porque Satanás tá derrotado. Sim. Ele bagunça, pronta, mas é derrotado. Agora a aparência do mal. E isso irrita ele. Isso. Porque ele sabe que você, nós meio mal acabado, nós somos mais que vencedores. Então isso irrita. Então pois eu vou parar. Não, meu caro, vai. Então os sonhos são grandes, né? Na polícia e fora da polícia. Durante do meu período de policial, ainda fazer grandes coisas, né, pela polícia e aonde Deus me colocar. E depois que terminar meu tempo, cara, tem muita coisa para fazer. Sim. Em muitos lugares, né? Na igreja, fora da igreja, na política, fora da política. Show. Porque o crente não pode se furtar de fazer a diferença quando a oportunidade aparecer. Isso eu falo para os jovens, principalmente, Sim. né? Cara, para de ficar reclamando. Vamos para cima, bicho. Esse novo livro que você vai lançar, ele é... impresso também? Ou ele vai ser digital? Esse eu vou lançar no impresso, formato impresso. Vou lançar e vou chamar vocês. Opa, com certeza. Quero então, todo o time lá, hein? Bora lá. Presa, botando pressão lá. Pra cima. Botando lá. Pressão. E tem alguns livros que estão escritos, mas estão incubados agora, né? Tem um que eu comecei a escrever, parei nos 60%, né? Eu falo sobre batalhas e guerras da Bíblia, tomando como referência o livro de Josué e de Juízes. Pensa num povo doido, corajoso, rapaz, são os juízes. A gente tá lendo lá em casa, bicho, tem cada história, né? Josué, o que Josué não tinha, dentre tantas coisas que ele tinha, mas o que ele não tinha era preguiça. Josué teve um dia, vocês sabem, né, cara, que o sol e a lua parou. O cara lutou 12 horas, mano. Imagina. Sim. A gente às vezes corre meia hora, eu tô aguentando, me ajuda, dor na perna. O cara lutou 12 horas. Ele não era um cara preguiçoso, com certeza. Sim. Vocês conhecem crente preguiçoso? Não sei se conhece. Se for preguiçoso... Mas dá até uma gastura de ver o cara preguiçoso. Aquela preguiça, né, cara? Cozido, um pamonha, né, cara? Você vai chamar o cara pra fazer uma coisa, o cara pensa 5, 6, 10 vezes, fica arrumando desculpa, né? E é assim, o pastor chamou, pode bater, né? O pastor chamou, pronto, pastor. Qual que é o desafio? Qual que é a missão? Eu não sei nem onde que é, mas tô junto com o senhor. Então, um dia o pastor Diogo mandou uma mensagem pra mim, né? Daí eu respondi, tinha um cara do meu lado. Ele falou assim, pra esse cara aqui não importa onde que é, tô junto com ele. Ele falou, pastorzão, tamo junto. Então, pro pastor é ruim ele chamar o cara e o cara... Dá pra trás. Vamos ver, pastor, vamos ver, né? Não sei se vai dar. Você vê que até o profeta chorão, o Jeremias, né? Ele não chorava, ele não chorava porque ele era medroso. Pelo contrário, ele chorava porque o povo, ele tava vendo a situação do povo dele. Mas se você ler certinho, você vê que o bicho era corajoso. A missão do tal de Jeremias era uma missão difícil. Tanto que ele morreu, né? Não tá dentro da Bíblia, mas os historiadores acreditam que ele morreu apedrejado dentro de um poço, sem negar Jesus. Mas foi muito falou Jeremias. Jeremias capítulo de número 12, versículo de número 5, como falam os assembleanos, né? Lá Jeremias começa a se queixar pra Deus. Ô papai, por que os caras se dão bem? Na minha versão. Exatamente. Então, vocês estão dando bem, esses caras não fazem nada e prosperam. Como é que faz? Pô, eu tô aqui na caminhada e o negócio não vai. Aí, no versículo de número 5, Deus responde a Jeremias, fica na sua. Isso é na minha versão, né? Versão como é que eu vou te colocar pra correr com os homens que vão a cavalo, cara, se você não dá conta de correr com os caras que vão a pé? Como é que eu vou te colocar lá do lado do Jordão, é onde tem dificuldade, tem pântano, se você não dá conta de ficar bem em terreno firme e seguro? Ou seja, meu amigo,
Se você tá reclamando nessa fase, cara, como é que eu vou mudar você de fase? Você não tá dando conta dessa, como é que eu vou mudar? Você não dá conta desse nível, como é que eu vou levar você de nível? Porque o que o crente quer? O que as pessoas querem? Mudar de fase, subir de nível. Mas Deus tá testando você, meu querido. Sim. Como é que você tá nesse nível aí? Tá dando conta? Porque competir com homens que vão a pé, você tá reclamando? Como é que eu vou pôr você pra competir com os caras que vão a cavalo, que é os top? Você não quer andar com os caras top, com os caras bons? Cara, então você não tá dando conta nem de andar com a meiuca, com os medianos. Como é que você vai andar com os top, com os cabeceiras? Então Jeremias é um cara que, nesse momento, ele levou a invertida do papai. Sim, levou. Mas aquilo ali é uma lição poderosíssima pra gente, cara. Sim. E é legal ter exposto isso pra gente ver que por mais que a gente sinta uma fraqueza, a gente vai tomar umas para... E é engraçado, cara. Pode contar aqui? Pode. Quando essa palavra veio no meu coração, faz pouco tempo. Comecei a falar dela, comecei a pregar sobre ela, né? Rapaz, mas minha vida começou a ficar estreita, hein? Eu assim, rapaz, será que é porque eu comecei a pregar isso aí que Deus tá me colocando no desafio, né? Que é pra realmente você viver aquilo na prática, né, cara? Sim. Pô, você tem que aguentar o tranco aqui, bicho. Senão você não vai subir de nível. Porque você tem que chegar lá, cara, com substância, credibilidade moral. Chega lá com passado, com história, né, mano? Senão não adianta chegar lá. Bagagem. Senão você chegar lá sem bagagem, no primeiro desafio, você esmorece. Verdade. Show de bola. É isso aí, Índio. Caramba. Rapaz, que porrada aula, de que porrada e aula. Vamos para as nossas perguntas? Vamos, Major, tem 2 perguntas que a gente sempre faz para os nossos convidados aqui no podcast. E eu acho que no seu caso, a gente pode juntar com a profissão também. Eu vou perguntar engraçada, Gil, essa pergunta é mais séria. Qual foi a experiência assim, mais engraçada que o senhor já teve no contexto de igreja? A gente teve alguns pastores aqui que falou sobre calça rasgada, tem várias coisas. Mas se o senhor quiser também misturar aí com a profissão, pode falar. Não só uma, mas de repente mais de uma. Experiência engraçada envolvendo. Assim, a minha veia cômica, ela... Não é muito aflorada. Não é muito aflorada, né, cara? Eu não sou aquele cara cômico, né? Que tem aquelas histórias... Tem cara que só precisa dar risada, né? Na sua cara. O cara é uma comédia só de você olhar pra ele, né? É gostoso. O cara conta piada, ele não importa a piada. Você ri do cara. Eu já não tenho esse perfil muito comediante, né? Cara, assim, você perguntou, eu tentando trazer à memória algo engraçado, né? E não tem muita coisa engraçada pra eu contar, né? Eu tive muita experiência, né? Ministrando a palavra, dificuldade, preocupação, né? Mas com crente, assim, cara, na igreja... De repente algum culto que o senhor participou e viu alguma coisa que foi engraçada, não sei. Ou se não tiver no contexto de igreja, pode ser no contexto de polícia mesmo, de repente. Sei. Cara, igual eu te falei, não me vem a memória algo engraçado. Cabeça. Pô, eu vou contar, vai ser pá. Não tem, né? Eu não sou aquele engraçadão, não. É sério, né? Postura, né? É major, né, cara? Não, mas não é nem por isso, é que realmente... É porque a gente também pega de surpresa, né? Então você tem que... Não, mas com certeza, alguma coisa, alguém caindo, se eu ficasse o dia inteiro pra lembrar, eu não ia ter algo legal pra contar, assim. Não é muito... forte. Esse forte aí, né? Então vamos para outra pergunta. Agora a pergunta que a gente sempre faz é a maior experiência que você já teve com Deus, que você se recorda. E tem alguma aí? Foi a minha conversão, né, cara? A como caminhada. É que ela foi? Quando eu comecei a... posso contar uma coisa aqui polêmica? Conta. Opa, polêmica é que nós gostamos. Isso é polêmica, hein? eu quando eu comecei a minha carreira de oficial, eu entrei na maçonaria. Então tem muito crente que fala de maçonaria, não sei o quê, mas não sabe nada do que acontece. Não sabe. Acho que mata carneiro. Não sabe nada, né, cara? Não sabe nada. Os meus melhores amigos ainda são pessoas que estão na maçonaria, né? E eu ingressei na maçonaria e tal, cheguei no grau de mestre, né? E era novinho, tinha 23, 24 anos. Então eu ingressei na maçonaria, mas ouvindo louvores... conhecendo a palavra, me interessando, buscando, querendo aprender e tal. Aí eu comecei a entender da Bíblia e quando você... E na maçonaria, o livro da lei é a Bíblia. Então lá, quando você vai na sessão, eles abrem a Bíblia e leem um salmo. O Salmo 133. Ó, quão bom e quão agradável que os irmãos vivem em união, como óleo precioso, essa é barba de Arão. Falando de união, de irmãos e tal, né? Bíblia, livro da lei, livro, Bíblia, Deus para maçonaria é o grande arquiteto do universo. Então lá eles não falam Deus, Jesus, é o grande arquiteto do universo. Para dizer que lá na religião todos podem frequentar. Católico, crente, budista. Eu entendendo aquilo, estudando. Aí estudei tudo sobre a maçonaria, os manuais, os livros, as regras. Mas estudando a Bíblia e o Espírito Santo trabalhando e eu entendendo, né? Eu falei, vamos lá.
Espírito Santo, Jesus e o Papai. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Papai do céu é Deus, Jesus é Deus, Espírito Santo é Deus. Amém? Amém. Na Bíblia, que é o livro da lei, tá lá. Mas a grande teia do universo começou a vir aquela dúvida, né? Aí num dia eu perguntei, muito bem, meus irmãos, se o grande teia do universo para a maçonaria é Deus, se Deus é o grande teia do universo, quem é Jesus para a maçonaria? Aí virou aquele silêncio, né, cara? Aí uma pessoa mais sábia, um antigão, me respondeu: Jesus está para a maçonaria, assim como Einstein, Aristóteles também está. Entendi, eu quero mais um sábio, pensador. Eu não fiz joinha, mas beleza, né? Terminou, beleza. Aí paguei a minha mensalidade, quitei, porque a maçonaria é uma associação como qualquer outra, né? Só que tem essa mística, tá, secreto e assim por diante, né? E aí terminou, tal, passou uns dias, eu vou sair, né? Dar meu kit aí e tal, vou sair, beleza? Não, tranquilo, saí e saí. Aí passou um pouco, eu me converti, me batizei e minha vida seguiu. Então esse é um testemunho que eu não tive a oportunidade de falar numa igreja ainda. Falo em alguns lugares, as pessoas sabem que eu era maçom, os maçons me consideram maçom, mas tipo, mas teu livro, teu nome não tá lá no livro. Porque tem um livro de sócio, por exemplo, né? O cadastro tá lá. Como um maçom adormecido. Mas meu livro foi escrito aonde, depois que eu me converti? Livro da vida. Pronto, meu cara. O restante tudo ficou pra trás. Já era. Tá lá, mas não tá. Né? Então tudo que aconteceu foi riscado, foi perdoado, foi tirado da minha ficha. A predatória que eu tinha com Satanás, a cruz, ela foi paga. Daqui por diante, meu nome tá escrito sim, mas no livro da vida. Mas agora, maçonaria? Não. Maçonaria é uma associação. Os maçons são meus amigos, converso. Eu não sou aquele cara que, não pode, não. Se vierem me perguntar sobre a maçonaria, se entra ou não entra, eu vou explicar. Vou falar. Você quer o meu conselho? Não vá. Mas se quiser ir, boa sorte. Então eu tenho muita cautela para falar disso em alguns lugares, para a pessoa não deturpar, não entender errado, né? Porque a falta de conhecimento tem muito crente que faz, tem muito crente que erra na mão, se preocupa, faz um juízo errado, né? Então eu tenho orientado algumas pessoas nesse sentido, né? Que a pessoa faz aquele troço que não deve, né? Então por ignorância, né? Então essa é uma experiência que marca a minha vida, né? Esse detalhe, né? E aí, figura quando você de Cristo fala, ali que fez a diferença, né? O pessoal acaba não entendendo muito bem, uns compreendem, outros não. Mas não fico falando mal, porque o crente não pode ficar falando mal, falando bobagem, né? Sim. Então isso é algo muito importante, que é importante a igreja ter conhecimento. Sim. E quando eu falo isso, é importante que um maçom que é cristão, eu não entendo muito bem. É complicado ser... Eu não entendo muito bem. Mas tem, assim, tem muito... Mas respeito os que dizem que são os dois. Mas eu respeito. Cristo. Mas eu não... Mas não é... Se a nossa fé é baseada em Cristo... Mas é assim... Não dá. Não dá. Mas o cara diz que é, tudo bem. Você fala que você é, né? Uns fede mais, outros fede menos. Ou você é um mau maçom ou um mau cristão. Então é assim, é algo delicado, um assunto delicado e um assunto intrigante, né, cara? Legal. Gera curiosidade porque, né, tem muito a mística do segredo e tudo mais, né? É legal, né? Interessante, mano. Show de bola. Major, prazerzaço. Valeu, gente. Ter o senhor aqui. E que seja a primeira de muitas conversas. Claro. Quem sabe a gente vai vir conversar aqui especificamente sobre o livro, sobre assuntos aprofundados. Lá do Matador de Gigantes é algo que dá pra gente falar aqui uma noite inteira sobre isso aí, né, cara? Porque é algo que afeta e aflige e impacta a vida de todo mundo. Eu falo, se tiver coragem, leia o livro. Se não... Porque é um livro doido. Porque ele não vai te empurrar, ele vai te jogar pra fora da zona de conforto. É uma doideira, cara. Eu escrevendo, eu relendo, eu gravando os videoaulas, né, cara? Você fala, rapaz, o troço agora ficou estreito pra mim, né, cara? Porque você escreveu e tal, né? Porque é um livro que, assim, ele te impacta, ele te incomoda de uma forma tremenda, né? Então, eu falo, se você não tiver coragem, nem comece a ler.
Senão... Né? Senão você vai gastar todo tempo. Não adianta. É um livro pro cara que vai ler, o menino ou menina, né? Sim. E ele vai realmente ser mexido por dentro. Ser impulsionado. Mas é uma leitura muito simples, né? Não é nada rebuscado e tal, é muito simples. O desafio hoje que eu vejo pra mim como escritor é escrever simples. Exatamente. É não ficar usando a vocativa e aposto, porque o cara agora, não, porque isso, ou seja, ou melhor. E não explica o negócio. Todo mundo vai entender ali, né? Simplicidade, né? E isso é o desafio hoje para todo mundo que escreve, né? Ser simples, objetivo, dar o recado e que é para que a pessoa possa entender numa linguagem simples, né? Sim. Show. Major, qual que é o seu @ do Instagram mesmo? É @mtordoro. @mtordoro. Vai estar aqui na descrição, mas já segue o Major Tordoro, que você vai ser abençoado pelo conteúdo. Dê uma olhada lá no conteúdo, muito, muito top. Até vi a mensagem do senhor aqui na nossa igreja. Eu vi também. Falei, vai ser bem legal a conversa. Massa. E se você acompanha a gente até esse momento, né? Já deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir, vai ser abençoado. Nós temos certeza que muita gente vai ser abençoada por esse episódio. E deixa um comentário. Que hashtag a gente vai deixar hoje, Dil? Como que é? Esse do impulsionamento é bom. Hashtag, como é que você fala mesmo? Voadora com os 2 pés na caixa do peito. Hashtag voadora com os 2 pés na caixa do peito. Isso aí. Então deixa essa hashtag aí e aproveitar e agradecer. Major, esse episódio é apoiado pelo Gente Boa Salgados. Isso aí. Agradecer a galera do Gente Boa. E hoje tem um salgado top. Não sei se o senhor tá com fome. Pra gente... Opa, ó, claro. Filar um ranguinho depois do episódio aqui em comunhão. Terminar essa resenha off, que eu acho que tem muita conversa ainda pra rolar atrás das câmeras. Então agradecer a galera do Gente Boa, todos os nossos apoiadores, Barbecue, Jô Doces, a galera do Sign Logos, Logos Decor, Uma Xícara de Poesia. E se você quer apoiar o MJCast, entre em contato com a gente aqui nos nossos contatos. Isso aí. Fechou? Tem alguma mensagem Isso aí, pra passar pra gente? Última Porque vai ficar palavrinha. registrado aqui. Cara, pra galera. Tem muita mensagem, cara. Mas é que o público talvez é mais jovem, né? Sim. Ou não, enfim. Ou não, mas variado. Eu vou falar agora pra juventude, cara. Manda bala. Gente, vamos se espertar. Vamos ter cara de leão e coração de ovelha. 1 Crônicas, capítulo 12, do versículo 8 ao 15. Lá tinham 11 gaditas. 11. O menorzinho valia por 100. É o que está na Bíblia. Eles tinham cara de leão, eram preparados para a batalha, eram pessoas que surpreendiam o inimigo e estavam, algo muito importante, eles estavam aliançados com Davi. Aí, jovem, é para essa câmera que eu falo, né? Jovem, com quem você está andando? Quais são suas alianças? Quais são suas companhias? É muito importante que você ande com pessoas alinhadas com o seu propósito. E qual é o seu propósito, jovem? Qual é o seu propósito? Então, como os gaditas, que tinham cara de leão e coração de ovelha, faça a diferença onde você está e onde você estará nos dias que virão. Amém. Show de bola. Isso aí, hein? Valeu, galera, por assistir até aqui. Que ele cresça. E a gente diminua. Principalmente a barriga. Valeu, galera. Fechou.